Estamos ao vivo! Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 30 de julho de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Quase. Eu odeio tudo que é imersivo. Começa assim. A Thaís não pegou a referência porque ela não estava aqui no momento. Depois a gente conta, Thaís. É a nova do Rodrigo. Então, apresentando aqui ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Eu queria dizer que eu fui embora antes de fazer o agachamento búlgaro na academia. Eu estou aqui muito triste porque eu adoro fazer agachamento búlgaro. Olha só o meu compromisso com o Midcast. E fechando nosso quinteto de hoje, temos ela, Ana Raíssa. Fez agachamento búlgaro hoje, Ana Raíssa, também? Não, pois graças a Já eu tenho um personal um professor, que é contra o agachamento búlgaro e contra a escada. Que interessante. Quero saber mais sobre isso. Falarei. Ele passou outras coisas e ele disse que escada não é exercício. Nossa. Então quer dizer que se eu subir 10 andares onde eu moro, não é exercício? Vale para sua contagem de passos, mas para você ir para academia fazer isso não é cardio. Inclusive, e só se você cansar, você tá errado. Se você cansou, você tá errado, porque não é exercício. Mas e olha, o meu personal é ninguém menos que Rodrigo Hipólito. Vocês não esperavam por essa. Não mesmo. Não, mas uma das coisas que mais me faz suar é a escada. Pois é, amiga, tá gastando aí. Inclusive, gente, fica o convite, esse final de ano agora, Ana Raíssa e eu vamos estar em um evento em São Paulo, no dia 31 de dezembro, conhecido como São Silvestre. Vocês vão lá pra torcer por nós. Caraca, não, sério, se vocês fossem... Não, mas Rodrigo eu não duvidaria. Se vocês fossem fazer isso mesmo, a gente tinha que dar um jeito de estar reunido lá pra ver. Deixa eu tirar uma dúvida. Sabe onde a gente vai estar no dia 31 de dezembro? Em Brasília! Em Brasília, porque no outro dia é posse do Lula. Eu já ia perguntar isso. Na próxima não é dia 8? Já é no dia do meu aniversário? Já mudou? Acho que já é dia 8. Já mudou isso? Mas então vocês vêm pra Brasília um pouco antes. Que custa? Fica uma semana. A gente vai estar comemorando desde, sei lá, de que acabou o primeiro turno. A gente vai desde 3 de outubro que a gente vai... Dia 5 de janeiro vai ser. 5 de janeiro. Então, de 3 de outubro a 5 de janeiro, Brasília. E no dia seguinte, o meu aniversário. É mesmo, dia de Reis. Cara, vai ser o maior carnaval da história desse país, né? Quantos meses de carnaval? Porque, obviamente, a gente vai emendar aquilo ali pra chegar fevereiro, março. Ó, vamos lá, 3 de outubro, primeiro turno, aí começa e tem o aniversário do Rodrigo, 1º de janeiro. Tem o meu, tem de Thaís. Pera. Mas ainda é em outubro, né? Tem primeiro turno, aniversário de Thaís. Quase no mesmo dia que o Lula, acho que ele é 23 e eu sou 25. Então, gente, 9 é meu, depois a tomar Thaís, depois Rodrigo, agora, depois viu? você. Meu filho. Todo mundo comendo fígado, tomando planta o boldo agora, que daqui pra março ele vai estar bom já de... Jesus, ainda não me recuperei do Roacutan. Não, eu ouvi o jingle agora da Heterogermina. E você que tá nos ouvindo também ouviu. Ouvi. Eu falei o nome, você repetiu na sua cabeça no ritmo. Falando em nome, Rodrigo, hoje esta transmissão está aberta para todos os ouvintes, né? Já que a gente está retornando o nosso pequeno recesso de julho, né? Estamos retornando aqui as gravações do Midcast Política. A gente já gravou o Sem Pauta na última terça-feira, né? E hoje estamos aqui para gravar o Midcast Política tradicional e já vou mandar um alô aqui para uma Marina Nina, para a Dona Gisele, para o Reni Barcelos, sempre aqui, para o Iori Cláudio e cadê para a Laís de Moraes, que está aqui também, e para o Paulo Souza, que também já está por aqui nos acompanhando. Boa noite a todos. Vamos juntos nessa aqui. E agora, sem mais delongas, para onde que a gente vai? Não para o primeiro bloco, porque a gente ficou o quê? 15 dias sem gravar. Vamos fazer o quê? Uma coisa que essa bancada adora, que é o quê? Retrospectiva. Só que uma retrospectiva em formato de quê? Leitura de títulos. Então vamos para o primeiro bloco de leitura de títulos deste episódio. Vamos lá, vou puxar a vinheta, hein? Oba!
Essa é a minha vinheta favorita. Só antes de começar rapidinho, o Paulo Souza perguntou por que a posse vai ser dia 5 de janeiro. Então, todas as posses eleitorais do Brasil mudaram porque ninguém estava em condições no dia 1º de janeiro, nem de tomar posse, nem de ir. Inclusive, líderes estrangeiros obviamente são de outros países, né? Líderes estrangeiros. Poxa, aguardei essa de outros continentes. E do nosso continente também, de outros planetas. Normalmente de outras realidades paralelas. Posse, porque tava todo mundo de ressaca. Pois é. E aí dos governadores vai ser no dia 6, né? No dia seguinte, enquanto o presidente vai ser no dia 5. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro título. Vamos aqui, ó. Vou ler aqui o primeiro, ó. Dino, no caso Flávio Dino, cita indicação de emendas por Valdemar, mesmo sem mandato, e manda bloquear até 119 milhões de reais do presidente do PL. E assim, além da questão das emendas, né, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse título foi: dinheiro não existe, como diz a Ana Raíssa, porque mandou bloquear 119 milhões do Valdemar, aquele do Mensalão. Ah, mas eu vou defender o Valdemar aqui, porque ele foi na Globo News se defender e falar que, olha, ficou a impressão aí de que era 119 milhões meus, não é, do PL. Ah, olha aí, agora ficou melhor explicado, tá vendo? Mas aí eu vou ter que discordar do Dino. Agora, só porque o cara não é deputado, não tem mandato, não pode mandar emenda? Assim, não tem absolutamente regra nenhuma essa porra. Manda-se o que quer, pra onde quer, sem fiscalização nenhuma. Agora, a nota de corte tem que ser deputado. Faça-me um favor. O pessoal fica se apegando aos pormenores, né, cara? É absurdo isso. Ou tem regra ou não tem. É perseguição. Aí vai ter só essa regra. Concordo, o Diego. Vocês viram mais alguma coisa dessa situação ou tava todo mundo realmente de férias? Não, isso foi ano passado. Faz muito tempo. Não consigo mais lembrar. Então vai pro próximo. Abre aspas simples. Não aguento mais esses mineiros enrolados. Escreveram Ana Raíssa e Rodrigo Hipólito ao deixar para sempre o estado das Minas Gerais. Ou melhor, escreveu Cunha, pré-candidato a deputado por Minas, em diálogo citado por Dino. Dino? E aí, Dino Ana e Rodrigo, vocês concordam com essa afirmação de Eduardo Cunha? Eu já tive que defender Valdemar, agora vou ter que concordar com Cunha? Que isso? Meu Deus, 15 dias de férias e viramos o quê? E o pior é que é uma verdade, né, cara? Todo mineiro é enrolado. Então, se você nasceu em Minas Gerais e você não é enrolado, assim, primeiro, parabéns. E depois você já perdeu sua carteirinha de mineiro, tipo Ana Raíssa, que ela obviamente não é mais mineira. Nunca fui. E você nunca precisou de uma borracharia numa cidade de Minas num domingo. Se você nunca precisou, você nunca saberá, tomara, a capacidade de um mineiro de ser enrolado. Ana Raíssa, de uma borracharia numa Minas Gerais no domingo, seria muito útil se você tivesse uma indicação por escrito do Valdemar. Porque esse é o nosso próximo título. Valdemar diz indicar emendas por escrito e nega, aspas simples, problema. Aí não precisa ser deputado, é isso? Se a pessoa lê... Porra, se for por escrito, não precisa ser deputado, vai ver essa a regra, né? Pô, ele só deu uma sugestão, pô. O Vorcaro, ele não fazia o texto do PL que o Ciro Nogueira apresentava, da emenda que o Ciro Nogueira apresentava, o Valdemar fazia isso, pô. Já tava ali com o cara na reunião do partido, pô, toma esse papelzinho aqui, ó. Tem nada mais que o E-Cidadania Platinum Plus. Caraca, mais do que isso. A gente percebe que Valdemar tá na linha de frente da militância contra IA. Sim, verdade. Olha aí. Cara. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu acho que isso é mais um caso de proatividade não recompensada. Mas aí a gente vai ter que ser contra, que a gente é contra a proatividade. Exatamente. Qual é a recompensa da proatividade, Ana Raíssa? Mais trabalho. E aonde? E o que aconteceu? Parar na cruz, uma dessas. Exatamente. Não, Nossa, engraçado... um colega, deixa eu contar aqui que um colega disse que repetiu isso na gerência dele. Ele falou, pois menina, fui te citar e falei, pois né, porque proatividade, pois Jesus na cruz. E a colega com quem ele tava falando ficou muito séria e falou assim, eu entendo o seu ponto, mas você sabe que eu sou católica. E ele ficou totalmente sem graça. Eu não entendo porque ele ficou sem graça. Eu falei, que bom que você entendeu o meu ponto. Eu não sou. Eu não sou.
Que ela pôs a mãozinha assim e falou, entenda seu ponto. Aquela coisa de sentiu, né? Sentiu. Bateu assim. Mas o pior é que achar que isso é blasfêmia é uma interpretação muito burra, porque você não tá falando mal de Jesus, você tá falando mal de quem crucificou Jesus. Exatamente, cara. Ah, você é católica, quer uma estrelinha de Belém? Toma aqui, ó. Um pastelzinho de Belém, opa. Por falar em estrelinha de Belém, vamos para o próximo tópico. Janja presta solidariedade a Michele e Damares após ataques. Não pode soltar a mão, não importa qual o campo ideológico. A última. Já vou terminar, já vou dizer que pode soltar a mão sim. É melhor nem pegar na mão do escorpião. Você nunca viu a fábula do escorpião e do sapo, Janja? Cara, daqui a pouco o Janja tá falando que Margaret Thatcher tinha girl power. Ela é a última moradora da Ilha da Sororidade. A última. Caraca, assim, a cara da Ana, assim, pra quem tá só escutando no feed, pô, se puder, vai lá no YouTube e veja a transmissão aqui, mais ou menos por volta ali de 10 minutos, talvez, um pouquinho depois, a cara de Ana Raíssa. Nossa ouvinte, uma Marina Nina, fez um comentário que resume. Dá pra falar mal de misóginos sem pegar na mão do escorpião. Dá pra gente criticar o que as pessoas fazem, mas não tem que ficar, ai meu Deus, solidariedade, não sei o que lá. Sabe assim, se Janja foi perguntada, ela fez o papel de primeira-dama, né? De primeira-dama consternada. Não foi ela que foi lá no Instagram dela e fez um vídeo. Ai, apoio minha amiga Michele Bolsonaro, estamos todas juntas, né? Meio que escantearam ela e ela teve que dizer o óbvio. Mas, assim, não é pra gente gastar energia com essas pessoas, porque na primeira oportunidade que tiverem, elas empurram a gente do penhasco. Exatamente. Eles se empurram entre si, não vão empurrar a gente. E por falar nessa gente, em carta, olha aí, a IA está morrendo a cada dia. Em carta, Biruliro diz que Flávio, seu filho, é seu, entre aspas, simples porta-voz e pede para deixar de, aspas, simples, lado as diferenças, sem citar a briga do filho com Michele. O pai inocente. Ainda escreveu força e muita força na carta. Pois é. Inclusive, Michele não foi para a oficialização, né, da carreira do Flávio, esqueci o nome, a convenção. Mandou um videozinho dizendo que apoia, pipipipopopó, que não pode ir porque tava cuidando do marido, mas assim, publicamente puseram panos quentes e meio que fizeram as pazes. Pois é, e assim, essa história já teve o desenrolar, né, que eu já vou ler no próximo tópico, e já tiveram também outras questões envolvendo aí o Biruliro com o seu filho Flávio, que a gente vai tratar depois mais na frente no primeiro bloco, né, então já vou aqui ler o nosso próximo título. Ou você quer que eu fale alguma coisa? Fala aí. Mas já que estamos falando em contatos com Bolsonaro de primeiríssimo grau, vocês viram o Alexandre Frota ligando e o Bolsonaro atendendo ao vivo? Que situação. Que aí depois eu vi, cara. Supostamente. Porque a defesa do Bolsonaro negou que ele tenha atendido. E o próprio Frota ficou com aquela nessa coisa, nessa hora, né? Xandão passou a mão. Nessa hora o Xandão passou a mão no rosto e falou, puta que assim, pariu, só pode ser piada. Na sobrancelha, assim, ó, caralho, é de propósito, não tem condição. Porque aí você mete esse filho da puta em cana de novo, aí vai falar que está tentando matar o meu pai. Mas... ele não sabe cumprir uma decisão judicial, né, cara? Até pra ser presidiário, o bicho é incompetente. Não, e assim, é um número antigo, porque o Alexandre Frota não tá mais no círculo próximo a ponto de ter um número Bolsonaro novo, novíssimo, 2026 atualizado. Sim, cara. Mas assim, pra não esquecer, a gente não pode esquecer, né, que pelo menos tem coerência, porque o Bolsonaro pronunciou as palavras há um bom tempo que ele não cumprirá nenhuma decisão desse juiz. É verdade. Então ele continua a não cumprir. Um homem de palavra. É verdade. E vocês falando mal dele. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro 154 Rio, apareceu aqui, boa noite. E pra Sheila Bertolini também, que chegou aqui na transmissão, boa noite. Vamos aqui pro próximo tópico. Moraes, Xandão, vulgo Xandão, né? Suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia de divulgação
de carta, e já fica o spoiler, ele disse que, obviamente, não sabia que o Flávio, né, o Tari Flávio, ia divulgar a carta que ele escreveu para ser divulgada, mas ele não sabia que ia divulgar. Carta aos brasileiros. Exatamente. Né? É porque é os brasileiros da casa do Flávio, entendeu? Era isso. É assim que eles chamam os netos, pô. Botou até no cabeçalho a verba no volante, né? Como é que era? A verba no volante. E aí, obviamente, o Tari Flávio acusou o Xandão de perseguição, né? Porque vai ter que ficar aí 90 dias sem poder visitar o pai, sem poder se comunicar com o pai, né? Mas é só ligar. Né? Agora a gente sabe que... Ou faz qualquer coisa, fala com o Frota que ele tem um contato bom aí. Será que dava pra acusar o Flávio Bolsonaro de violação de correspondência? Ou alguém ele violou correspondência? Pô, porque, né? Já que não era pra divulgar. Pois é, sim. Ele não mandou a carta pra ninguém. Exatamente. Na verdade, eu acho que eu saquei a charada. É porque tem um candidato a deputado aqui na Paraíba que é Flávio Brasileiro. Aí eu acho que... Tá certo que é do PT, né? Então seria meio difícil o Flávio. Mas, assim, acho que rolou essa confusão. E aí ele escreveu Brasileiros pensando em Flávio. Outro Flávio, era outro Flávio. Era outro Flávio. Quando for o Washington brasileiro candidato aí, vai ter meu voto. Em reunião com diplomatas, Flávio Bolsonaro ataca urnas eletrônicas com acusações já desmentidas pelo TSE. A exata situação que meteu o pai dele na cadeia. Então, isso é ele fugindo da candidatura dele. Ele quer ficar inelegível, ele tá fazendo de tudo, ele tá fazendo, pelo amor de Deus, vocês vão me deixar passar essa vergonha, eu vou ter que participar de um debate, eu vou ter que me cagar na televisão de novo. Cara, eu começo a tá ficando meio deprimente, assim, porque tudo o que o Flávio Bolsonaro faz, flopa. Até isso, que é uma coisa assim, nossa, eu vou cometer uma ação criminosa, vou chamar embaixadores. Assim como meu pai vai fez. Vai chamar muita atenção e vai dar muita notícia, e meio que foi, tá bom, então. Não deu certo, assim. Não vamos comentar tanto mais sobre isso. Tipo, sei lá, a gente tá aqui num micro podcast, a gente tá fazendo esse comentário, mas fora isso, ninguém falou muita coisa. Então parece que não tem nada que ele faça, Thaís, que consiga tirar ele dessa situação na qual o colocaram. Na verdade, o Xandão tá olhando, não, vai ficar aí sim, vai disputar sim pra poder perder. Vai lá. Inclusive, sobre essa história de tudo que Flávio faz flopa, eu me lembrei dele lá naquele comício ridículo com o Milei. O Milei já é tosco. Ele tentando imitar o Milei é mais tosco ainda. Então, assim, eu olho pro Flávio Bolsonaro e eu só imagino ele sofrendo bullying na escola. E a galera devia fazer bullying, ele devia dizer, eu vou dizer pro meu pai é deputado. Não, foi uma situação meio, assim, das mais vexaminosas possível, né? Sim, mas não vamos queimar pauta. Não vamos queimar pauta. Vamos deixar mais sem queimar pauta, então, continuando no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro diz que foto com sicário de Vorcaro é manipulação de IA. É. Uhum. Eu acabei não vendo depois dessa declaração dele. O ICL trucou, porque foi o ICL que divulgou, né? Dizendo que era... Ninguém se importou, flopou também. Mas, pô, eu gostei do trava-língua. Tudo que Flávio faz, flopa. Tudo que Flávio faz. Era um bom slogan. Vamos sugerir para os marqueteiros dele. Quem lê o próximo? Presidente do TSE anuncia proposta de premiação a Instituto de Pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. Você vê até que ponto chegaram as bets no Brasil. Rodrigo, você que é o nosso especialista em pesquisas aqui, o que você achou dessa proposta? Cara, tá entre as ideias mais estúpidas que alguém já teve em território nacional. É difícil de você imaginar numa ideia mais burra do que essa. Quando a gente imaginou que Praga, no TSE, não ia dar nada, que ele ia passar batido, no máximo ele iria tomar algumas decisões de apoio à candidatura de direita, fazer uma ligeira perseguição às campanhas de esquerda, o sujeito me vem com essa, assim. E, é claro, a gente não precisa explicar tanto por que essa é uma ideia muito ruim, porque a própria associação de empresas
empresas que fazem as pesquisas se manifestou, lançou um documento dizendo, olha, isso não faz sentido, isso é muito prejudicial, a gente não faz previsão, né? As pesquisas, elas não são previsão, elas não estão lá para poder a gente concorrer e tentar fazer, isso aqui não é o horóscopo, que é ciência, não, isso aqui a gente está fazendo um levantamento, a gente está construindo perspectivas, construindo quadro, dando a impressão de um cenário. Então não faz sentido você ter como objetivo dessas pesquisas que alguém acerte. Mas isso é algo que já está rodando faz um tempo e que sempre incomodou muito a gente nas últimas eleições, o jornalismo de modo geral e as pessoas nas redes também, elas ficarem pontuando, nossa, a pesquisa dessa agência aqui tem acertado as últimas 5 eleições, essa agência aqui é tal que acerta. Gente, não é acertar, isso não é aposta. Então, a gente já estava usando o linguajar de aposta a respeito disso faz um tempo e já incomodava. E é um dos mecanismos de você tentar normalizar esse tipo de coisa. Então, quanto antes a gente tiver uma legislação que proíba realmente esse tipo de aposta aqui no Brasil, melhor, porque a gente vê que o próprio presidente do TSE, ele já demonstra que ele é favorável a algum tipo de legalização dessas empresas que elas fazem com que as pessoas, sei lá, daqui um dia estão apostando quando é que vai ter incêndio na sua região e as pessoas vão lá praticar um incêndio. As pessoas vão apostar quanto assalto que tem naquela região e elas vão lá praticar assalto. Elas vão apostar todo tipo de coisa. Então não funciona. E isso não é adequado, principalmente quando a gente lida com cenários complexos e que têm consequências sociais muito extensas, como é o caso de eleições, né? Está lá. O nosso TSE, a presidente do TSE, tendo esse tipo de ideia estúpida e vindo a público, vou colocar aqui, não tô acusando, tá? Porque não tô numa situação da minha vida nesse momento que eu possa receber processo. Mas é esquisitíssimo que um juiz, ele venha a público, na posição que ele tá, e traga uma proposta dessa, sabendo das discussões que a gente tem no momento, sabendo dos problemas que envolve. Fica até a impressão de que ele, como juiz, está fazendo lobby para essas empresas. Deixando claro, né, o nosso jurídico, inclusive, está acompanhando aqui a gravação no chat, o Reni Barcelos, que isso tudo que o Rodrigo falou é assim, dá a impressão, não é nenhuma acusação, fica muito estranho, entendeu? Só para fazer vinheta, Diego, faz o supostamente com sotaque paulistano. Supostamente, mano. E é bom que eu tô meio gripado e já dá uma ajudada, assim, né? O ouvinte Iori Cláudio falou aqui que o Bolsonaro foi tão nocivo que colocou uma praga no TSE. É isso aí, cara. Vamos pro próximo? Por falar em praga e em flopar, Ciro Nogueira comunica a Flávio Bolsonaro que PP e União Brasil ficarão neutros na eleição presidencial. Não, e hoje já tá rolando um papo que caso a Tereza Cristina aceite ser a vice, né, porque parece que ainda não desistiram de colocar o nome dela na chapa do Tari Flávio, aí talvez ela tentasse, né, que PP e União Brasil apoiassem, né, formalmente e não ficassem neutros. Uma das desistiram de tentar convencer ela, porque ela já falou que não queria, né? Não, agora parece que ela impôs condições. Ela quer grande protagonismo feminino no governo, para ela citar serviço. Ela quer ter mais ministras mulheres do que no governo Lula. Ai, que Nossa, ótimo. como as mulheres conservadoras estão feministas. Agora você vê que o Centrão, ele tá mais do que nunca Centrão, né? Porque antes, pelo menos, eles apoiavam algum partido. Hoje em dia, nem isso. O Lula, pelo menos, tem alguns partidos na coligação com ele ainda, mas o resto, assim, tanto o PL quanto também os outros candidatos, né? O Zema, o Caiado, estão todos... Provavelmente vão fazer chapas puras, provavelmente não vão ter coligações. Então, assim, a direita tá bem, bem esfacelada. E, claro que no eventual segundo turno vão todos se unir contra o PT. Mas, enfim, eles estão bem... O Centrão tá bem em cima do muro e assim, até pra não perder os espaços que eles têm no governo atualmente, né? E possibilitar que estejam também no próximo governo, porque apesar de não serem uma base real, eles continuam querendo sugar o máximo que puderem de ministérios e etc. Essa é uma notícia que me deixa muito triste, porque, poxa, eu acredito que o apoio do Ciro Nogueira ia fazer tão bem para a campanha do Flávio Bolsonaro.
Exatamente. Mas aí, ó, pra gente encerrar essa retrospectiva, né, do período que a gente estava de recesso, segundo aqui noticiado pelo G1, governo Lula atuou para convencer Federação PP União Brasil a não apoiar Flávio Bolsonaro. Aí, no complemento aqui do título, né? A articulação do governo Lula ajudou a garantir neutralidade da União Progressista. Decisão reduz tempo de TV de Flávio e beneficia o PT. E aí tá dizendo aqui, interlocutores do presidente Lula afirmam que o pedido de independência foi feito em duas frentes, pelo ministro da Articulação Política, José Guimarães, e pelo presidente do PT, Edinho Silva. E aí, vocês acreditam nessa movimentação do governo Lula de ter realmente tomado a frente para impedir essa coligação? Tentar pode ter tentado, mas a articulação política do PT com esses partidos aí, né? 4 anos que tá daquele jeito. Pois é, cara. Eu achei também muito exagerado, talvez, né? Porque realmente o governo Lula não conseguiu dobrar o Centrão nesses 4 anos. E aí, na hora da campanha para coligação, sei lá, cara. Eu acho que foi mais aquele caso de tinha um pneu rodando e a articulação do PT foi lá e empurrou o pneu que já tava rodando. Sim, que bela definição, puta merda. Bom, então assim, ó, fechamos aqui o nosso primeiro momento leitura de títulos. Deixa eu colocar aqui, ó, nossa chave Pix na tela. Voltou o QR Code, ó, resgatei aqui o QR Code. Então, para quem tá assistindo aqui ao vivo, QR Code na tela para contribuir com a nossa independência, para contribuir com o nosso trabalho, para que a gente continue entregando aqui episódios para vocês. Então, relembrando, a gente está com uma meta batida da nossa campanha de Pix recorrente nesse mês de julho, ou seja, já temos um episódio garantido no mês de agosto e você tem até amanhã do dia que estamos gravando. Então, só para quem está assistindo ao vivo que vai ter essa oportunidade, para quem acompanha nossas redes sociais, de colaborar para a gente bater a segunda meta. Estamos ainda bem longe da segunda meta, mas, assim, um episódio já está garantido no mês de agosto. E quem também quiser fortalecer para que a bancada, né, tenha meios de se locomover pelo Rio de Janeiro quando estiver aqui em agosto, também fica aí a nossa chave podcastmedia@gmail.com, ou para quem está acompanhando o nosso QR Code na tela. E ó, a Fafá Xavier fez um super chat aqui, ó. Super chat. Beijo, Fafá. Ana Raíssa, sua linda, boa noite, mandou aqui. R$10,90, muito obrigado, Fafá. E lembrando que em agosto estaremos juntos no Rio de Janeiro durante uma semana, então provavelmente os nossos episódios extras vão ser muito bons. Ou então a gente vai se odiar, eles vão ser muito ruins, mas eu acho que vai ser a primeira opção. Tá custando R$10,90 para dar boa noite para Ana Raíssa, só isso aí já vai dar uma complicada nas relações. Nossa, a inveja foi forte agora, né? Não. Cara. Diego, a terapia tá em dia? Meu filho também tem preço. A terapia tá em dia, que é dia 30, eu não tenho R$10,90. Eu queria dar boa noite pra Ana Raíssa. Não é inveja, é carência, é diferente. E nesse clima... Pesou, aqui, né? Ficou, nossa, fiquei até mal. Desculpa ter feito piada com você, Diego. De empatia. Não, é que a gente sempre dobra a aposta pro pior. Ó, nesse clima, então, aí do Rodrigo. Nesse clima de carência e ostentação, vamos finalizar essa leitura de títulos e vamos para o nosso primeiro bloco. Já vou chegando Mais um aqui, Silva ó. Com a estrela que brilha, trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva, com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família.
Ele sempre olhou pra quem tava abandonado. Casa, comida e emprego, tudo que era sagrado. E a gente entendeu que o Silvio era diferente. Tem a alma do povo e tem a cara da gente. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. Não baixa a cabeça, sempre defende a nação. Leva a sua fé no peito e o Brasil no coração. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. As pessoas vão achar que caiu o Pix, porque eu vou elogiar muito assim. Mas calma, Thaís Kisuki, calma. Por quê? Porque é isso aí, minha gente, é o rap do Silva. Porque não leu a pauta. Exatamente, não leu a pauta. O jingle de Luiz Inácio, né, para as eleições de 2026, vocês acabaram de escutar e para quem está acompanhando ao vivo acabou de assistir aqui também. Então daqui até outubro é modo eleições no Midcast em todos os episódios, não tem jeito, mas antes de escutar o que os meus amigos aqui de bancada acharam do jingle, deixa eu fazer a parte chata, que é ler o texto de introdução do nosso bloco que Thaís Kisuki não leu. Então o PL, né, o PL do Valdemar, aquele do Mensalão, lançou neste último sábado, dia 25, oficialmente a candidatura de Flavinho Diniz Maia à presidência da República. Foram exibidos vídeos dos irmãos Carlos e Little Banana. Michele Bolsonaro também mandou um vídeo de apoio. O presidente da Argentina, Javier Milei, estava presente. Entrou ao som de rock e falou por quase meia hora. No discurso, manifestou apoio a Flávio e atacou a justiça brasileira e o ministro Alexandre de Moraes por não autorizar sua visita a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e eu deixei essa parte no texto só para a gente lembrar que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Até o momento, o PL ainda não define o nome do candidato ou candidata a vice. O senador Ciro Nogueira, né, presidente nacional do Progressista, já havia comunicado dias antes ao Tari Flávio que a federação formada pelo PP e pela União Brasil vai optar pela neutralidade no primeiro turno, podendo repetir a posição do segundo turno, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Flávio discursou ao lado da mãe Rogéria, que inclusive vai ser candidata a deputada federal aqui no Rio de Janeiro, e dedicou os primeiros minutos da fala à mulher, Fernanda. Chorou ao citar o pai. Nesse momento, o mestre de cerimônias chamou um vídeo gerado por inteligência artificial com o Bolossauro falando ali para todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, deu prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente esclarecer se ele autorizou ou não o uso de sua imagem e de sua voz no vídeo exibido durante o evento. A defesa de Jair protocolou nesta quarta-feira, vulgo ontem, do dia que estamos gravando, uma petição no STF afirmando que ele não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. Ou seja, a responsabilidade poderá recair toda sobre Tari Flávio, uma vez que o uso irregular dessas tecnologias pode caracterizar veiculação indevida nos meios de comunicação e, conforme as circunstâncias, também abuso de poder político e econômico, com consequências na esfera eleitoral, conforme já até avisou o Xandão. E agora vamos falar rapidinho do PSD, que oficializou neste domingo, dia 26, né, a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice. Apesar da chapa 100% PSD, Caiado enfrenta dificuldades para unificar o partido em estados importantes. Em São Paulo, o partido apoia a reeleição de Tarcísio, que está com Tari Flávio. Em Minas Gerais, o governador Matheus Simões, que é do PSD, declarou apoio a Romeu Zema, que na última segunda-feira foi oficializado, né, como candidato à presidência pelo Novo. E no Rio de Janeiro e na Bahia, lideranças estaduais da legenda apoiam o presidente Lula. Com isso, a chapa pode ficar sem palanques próprios em alguns dos maiores colégios eleitorais do país. A convenção do PT vai ocorrer no próximo domingo, dia 2, com a confirmação aí da chapa Lula-Alckmin, já que o PSB também já confirmou, né, que o Alckmin vai ser candidato a vice com o Lula. Enquanto isso, pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira, dia 24, mostra que o presidente Lula tem 48% das intenções de voto no segundo turno contra 43% de Tari Flávio. Os números mostram um cenário de estabilidade na disputa. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 40% e Flávio tem 32%. Agora sim, Thaís Kisuki, mostre que o Pix caiu e fale bem
do rap do Silva, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que demorou para alguém usar essa música para Lula numa campanha, mas eu acho que chegou na melhor hora possível, né, para fechar com chave de ouro o tetra do Lula. Tetra, inclusive, que é mais ou menos a época em que essa música foi lançada, né? Inclusive, eu sempre escutei essa música e quando falava sobre um Silva cuja estrela não brilha, eu já sempre pensava em Luiz Inácio. Então, assim, tem a nostalgia, que a Ana Raíssa é contra, mas é uma nostalgia do bem. É muito bonito como conta a história, né? Eu acho que gera uma identificação, mostrando ele desde criança, em Pernambuco. Aí depois ele indo para aquele grande discurso de greve, né? Uma multidão, inclusive fala da camisa dele, né? Que tá bonita. Depois mostra as pessoas emocionadas, as pessoas tristes com a prisão dele. A jornada do herói aí, esse vídeo. Ele voltando depois como um líder super respeitado e brother de todo mundo. Então, assim, 10 de 10. É até curioso, porque internacionalmente ele é conhecido como Silva, né? No máximo Lula da Silva, mas a gente aqui no Brasil tá tão acostumado a chamar só de Lula, 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 que eu mesmo até ver esse jingle eu não tinha me tocado que o quão significativo é o Lula ser o Silva para a história do Brasil. É igual o amazonino lá no estado do Amazonas, assim. É um filho da puta e tal, mas é muito emblemático. Como um cara chamado amazonino foi tão importante na história do Amazonas. E é muito emblemático também como um Silva é quem é na história do Brasil, né? E sempre vai ser. Eu acho que isso é essas pequenas coincidências da vida que deixam a coisa mais engraçada e mais interessante. Achei muito bonito. Eu vou elogiar também, assim, eu gostei bastante do vídeo. A música pega, até porque é uma música que todo mundo sabe cantar. Claro que tem esse aspecto que a Thaís comentou, existe sim um aspecto de nostalgia, mas eu acho que nesse caso foi bem trabalhado o suficiente para ir muito além disso, porque não necessariamente a gente vai escutar essa música agora e com essa imagem, com a letra que a gente está ouvindo, e a gente de imediato vai retornar à nossa infância, por exemplo. Conseguiram atrelar bastante ao que a gente está vendo agora, a história do Lula e ao que a gente está vendo agora. Então acredito que, claro, vai ter sempre a pessoa que escuta qualquer coisa e ela é tão autocentrada que só o que ela consegue fazer é retornar à própria história, retornar à própria infância, à própria adolescência. Mas, bom, o vídeo não foi construído dessa maneira e acho que dá para a maioria das pessoas escutarem e começarem a pensar no Lula e não necessariamente só em si mesmo, assim. Gostei da edição. Na hora que fala vestiu a melhor camisa, me pegou muito naquela hora ali, sabe? São coisas que elas são divertidas, são coisas que elas são pequenas brincadeiras, mas elas não soam como uma palhaçada, não soam como algo engraçadalho. Talvez a gente vou comentar em alguma outra leitura de título que também é a diferença entre você conseguir ser simpático, fazer coisas divertidas e você tentar ser um palhaço, que teve outros políticos aí que conseguiram tentar e fazer palhaçada e fazer besteira, né? Então acho que funciona muito bem. Já estava na hora também de a gente conseguir renovar o jingle do PT e do Lula, porque o jingle anterior, sim, ele já tinha caído numa nostalgia. E a gente percebe como que a nostalgia ela é contraprodutiva, porque a gente ficava cantando Lula lá, Lula lá, Lula lá, e isso em algum momento se tornava algo triste. Em certas situações isso ficava quase deprimente, assim. Então não funcionava mais. Foi um grande acerto. Quem teve a ideia falou, não, a gente precisa ter a coragem de renovar isso e trazer para uma outra imagem do Lula. Conseguem também nesse vídeo mostrar pra gente como que essa imagem atual do Lula, ela se construiu, como que ela surgiu. Então isso faz com que a gente possa manter uma ideia muito positiva do Lula e da sua história, mas com a consciência de que ele não é mais aquele mesmo Lula. Ele não é mais aquele Lula sindicalista, embora ele ainda exista no Lula atual, mas o Lula atual é o maior líder político desse planeta. É essa figura, assim, é nele que a gente vai votar. Então gosto muito. A corrida começou, né? Então agora sim, a gente já está numa campanha de verdade, começam a aparecer as primeiras peças, começam a aparecer as primeiras disputas e a coisa precisa ser mais acelerada. A gente tem pouco tempo agora para acelerar isso. E aí, antes de passar a palavra para Ana Raíssa, já que eu tenho aqui 19 minutos para deixar 30 segundos para ela, eu vou reclamar de algumas reclamações, assim. E porque assim que saiu esse jingle, já teve gente reclamando de, nossa,
Não gostei desse slogan, trabalhador, brasileiro, trabalhador em família, que slogan de direita. Ah, nossa, é um jingle que ele foca no Lula, mas ele não fala de verdade do Brasil. E assim, você estava fora do Brasil, meu irmão? O que aconteceu nesses últimos 10 anos, assim? Qual é a sua realidade? Onde é que você está pisando? Então, vamos parar de ser chato. Vamos parar de ser chato. A gente tem uma eleição para ganhar, a gente precisa ganhar essa eleição, tudo indica que a gente vai ganhar. Não é hora de você, se você quer construir outras lideranças, beleza, dá para fazer isso sem você encher o saco e desmerecer uma atividade prática na política que a gente precisa realizar agora, que é eleger Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, se possível, de modo incontestável. A gente precisa continuar a jogar a paz de cal em cima da extrema-direita brasileira, porque ela vai se recusar a morrer subsequentemente. Então a gente não dá para baixar a guarda e ficar de microtretas, assim, como é o que aconteceu em alguns casos. E aí, também, nas reações com relação a esse início da corrida eleitoral, também a gente precisa comentar isso, entender o que a gente está numa corrida eleitoral. A gente agora, a partir desse mês, a gente tem que mudar umas certas chaves. Então, a gente estava discutindo uma série de pormenores nos meses anteriores que agora eles saem de cena. Foi-se o tempo da gente discutir isso. Foi-se o tempo da gente discutir. Vai fazer essa escolha, vai fazer aquela escolha. As escolhas estão dadas e a gente vai trabalhar com elas. Essas são as candidaturas que a gente tem, essas são as alianças que a gente tem, são esses caminhos que a gente tem na estratégia de campanha. Então, a gente poderia falar de 1 milhão de maneiras aqui para fazer a campanha. E a gente fez isso nos meses anteriores. Volta, para quem está nos escutando, se quiser, escuta os nossos episódios desde o começo do ano. A gente sempre criticou e falou de possibilidades para a campanha, mas agora essas são as escolhas, é com essas escolhas que a gente vai jogar e a gente tem que conseguir apoiar isso. Período em que a gente podia fazer outros apontamentos e críticas nesse sentido, ele passou. Então agora, se você se considera uma pessoa progressista de esquerda e você quer lutar contra esse outro lado, você abraça isso que a gente tem. Você faz, isso aqui a gente está fazendo a coisa de modo coletivo, então você tem que abraçar, tem que dar o seu apoio. Isso, inclusive, significa que é necessário que você continue a se interessar por política e indicar para as pessoas à sua volta que elas não podem se excluir do processo eleitoral. Eu sei que quem está escutando a gente, escuta o Midcast Política porque quer continuar a se interessar por política, quer continuar a fazer parte do debate, quer continuar a se informar e não vai se excluir durante a campanha. Mas isso inclui também que você converse, você comente nas postagens de muita gente que obviamente vai votar no Lula, que vai votar em bons candidatos e candidatas. Essa pessoa ela tem a consciência, ela está nesse papel. Mas muita gente também já está se excluindo do processo, falando, nossa, eu vou mutar tudo que tem a ver com política, não quero saber de nada porque começou a campanha. Me sinto muito mal. Olha, tem 12 anos? Vamos lá, assim, não é assim que funciona. A gente acompanhou tudo que aconteceu de 2016 para cá, principalmente, e um dos aprendizados que a gente precisa manter não dá para ter esse comportamento. Não dá para você falar, nossa, sou de esquerda, sou progressista, apoio tudo isso, mas eu não vou me envolver em campanha. Mas, eu não vou compartilhar isso. Eu não quero saber do que está acontecendo. Eu já vou votar no Lula mesmo, por que eu preciso ficar recebendo essas postagens? Por que vocês ficam compartilhando na rede tudo isso aqui? Vocês estão querendo convencer quem? Todo mundo na nossa bolha já vota. Por que vocês estão compartilhando isso? Talvez você não consiga entender de imediato que o seu comportamento ele é inadequado, que o seu comportamento é infantil e que você está sendo simplesmente besta. E também não sei se é a hora de te explicarem isso, assim. Mas às vezes na vida a gente pode simplesmente falar, vou parar de fazer isso, vou entender por que isso não era adequado depois, e agora eu vou tentar tomar a postura certa que as pessoas que estão à minha volta elas estão indicando, que era o mais adequado. Então você que está nos ouvindo, se você conhece pessoas assim, tenta chegar para a pessoa e falar, olha, beleza, só para por enquanto. Não precisa desmotivar agora. Não é a hora de você desmotivar, de você incentivar as pessoas a pararem de se interessar por política, a pararem de acompanhar a campanha. Quanto mais gente progressista estiver acompanhando a campanha, estiver participando da campanha, estiver compartilhando o material, estiver mantendo vivo nas discussões o que acontece na corrida eleitoral, melhor. Esse é um aprendizado que a gente tem que manter e agora, nesse momento em que a gente deu o pontapé inicial, a gente não pode... Assim, eu brinquei agora há pouco que o PT ele foi lá e empurrou um pneu que já estava rodando para fazer articulação política, mas isso não é necessariamente ruim. Então, se a gente tá aqui com a roda girando na nossa campanha eleitoral e você acha, a roda já tá girando mesmo, vai lá e dá uma ajudada, empurra um pouquinho mais, sabe? Dá uma rodada com mais força ali para a coisa ser ainda mais veloz, para ser mais eficiente.
qualquer grãozinho que você colocar lá vai ajudar, vai fazer diferença. Bom é que o Rodrigo me deixou 13 minutos. Nossa, assim, só tenho a corroborar o que os colegas falaram. Eu achei muito, muito bom. Eu gostei muito de terem conseguido substituir o jingle clássico à altura, porque é muito difícil, né? Acho que não tem outro jingle político tão à altura, talvez só o Paraíba Masculina, que é um jingle, foi feito como jingle. Então, assim, dada a sua importância, né? Acho que só tem esses dois no Brasil, historicamente, e eu fiquei muito feliz com essa substituição, e aí vou aproveitar que Thaís falou que eu sou contra a nostalgia, eu fiquei muito feliz de ter sido um jingle, principalmente se você assiste o vídeo, de ter sido muito moderno, não no sentido de modernidade, muito atual, muito odierno, peguem essa palavra. Você tirou a palavra da minha boca, eu ia falar agora. Sabia, Rodrigo, a gente divide o mesmo neurônio. E ele é muito bem palavreado. Porque muito se fala a gente não conseguiu substituir o Lula, E é isso que o Rodrigo falou, vamos encarar os fatos, a gente não conseguiu substituir o Lula, né? Mas também o Lula fez a Dilma no segundo mandato. Então vamos esperar aí quem vai sair desse forninho. Enquanto temos Lula, nós vamos votar no Lula. E é muito bonito ver, porque o Pix também pingou para mim, como o Lula não precisa se calcar na imagem do Lula dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000 para ser reconhecido, visualmente reconhecido. Não vou entrar em meandros porque estamos aqui na frente de Rodrigo, que é professor disso, eu não vou correr o risco de falar bobeira. Mas você visualmente reconhece o Lula na passagem de tempo, o Lula histórico, né? E não só o Lula bíblico. A gente não tem só... Inclusive, pessoas mais novas, mas que nem são tão mais novas assim, que estão beirando os 30 anos, elas não têm, ouso dizer que elas não têm essa imagem do Lula anos 80 que nós temos, nós que somos pessoas dos anos 80. Essas imagens antigas do Lula, para mim, elas são imagens formativas da minha memória do Lula. A memória do Lula que eu tenho é essa. E o Lula consegue ter essa imagem mais nova para pessoas mais novas. O Lula já mais velho, o Lula com cabelo mais ralo, o Lula que não é o Lula barbudo em cima do carro de som, porque tentaram muito usar isso contra o Lula, né? Você vai votar nesse cara? Mas o Lula que esse pessoal conhece, o Lula que a gente votou, já era o Lula de terno, já era o Lula falando en passant, e agora o pessoal mais novo tá votando no Lula que usa jaquetas maneiras, presentes que ele ganha aliás, que amigos, né? Porque toda vez que o Lula aparece usando um negócio muito legal, você pode saber que foi presente. Então, são as jaquetas, os chapéus, porque agora o Lula é um homem do chapéu. Até deixei de ser uma pessoa contra o chapéu. Correndo com Tedros Adhanom, uma ladeira para fazer divulgação do SUS aqui no Brasil. Loucura. Sim. Cara. Nossa, sim, caramba. É o Lula, por falar em correndo, é o Lula que faz academia, é o Lula das colchonas. Um homem de 80 anos, não vamos esquecer. O Lula do triplé macroeconômico. Gente, a energia do Lula é de homem do triplé macroeconômico. Nós já abandonamos a sororidade, agora nós vamos fazer comentários on the verge do machismo. A que ponto machismo recreativo, né? Energia do Lula de triplé macroeconômico. Então, essa imagem do Lula é uma imagem muito atual. E é muito importante que a gente tenha essa imagem atual para essa gente amarga parar de mas não tem o Lula? Eu tive o desprazer de ouvir esses dias. Eu vou votar na candidata que eu quero, no candidato que eu quero, e vou deixar para votar no Lula no segundo turno. Não é tempo para isso, sabe? Passou o tempo também da gente tentar ser purista e fugir da realpolitik, né? Eu, aliás, sou a única pessoa que ainda traz à tona esse termo de realpolitik, porque já virou, já é isso, assim, o jogo é esse. Então, porque eu quero um presidente mais à esquerda, todos nós queremos. Vai ser votando na ou no sítio aqui? Infelizmente não. Esse candidato mais à esquerda, a gente vai construir no dia a dia, no trabalho de base, no entre eleições. Não é no ano de eleição que eu vou construir um candidato mais à esquerda do Lula, votar nele e ele ser eleito. Apesar da gente querer muito que eles estejam nos debates para haver esse tensionamento à esquerda do Lula, né? Porque só o Lula contra todo mundo de direita não é interessante. Não é mesmo? Então, a gente... E tem que haver esses candidatos. A gente já falou da importância desses candidatos tensionarem
que foi o papel feito pela Heloísa Helena, já foi o papel da Marina Silva, já foi o papel do Boulos da última vez. Mas que é um papel também que fica cada vez mais difícil de existir pelo processo de monopolização dos partidos que está acontecendo, Sim. né? E aí eu vou citar o próprio Lula, quando tocam no assunto polarização com ele fala, segundo turno sempre foi PT-PSDB, então assim, não é de agora que está polarizado. A gente não pode se esconder atrás desse guarda-chuvinha do a polarização, vou votar no candidato que eu acredito e depois eu voto. Polarização é o quê? Cristiano? Então, vou votar no candidato que eu quero e depois no segundo turno eu voto no Lula. E aí aqui eu vou dar uma dica cultural. Leiam a biografia do Lula escrita pelo Fernando Moraes. Leiam. O Fernando é amigo do Lula, então assim, se preparem para puxação de saco. Ele não conseguiu ser, e não dá também para querer que ele não fosse meio emocionado em algumas coisas, mas quando se fala em fatos, nós temos fatos. Ele foi emocionado no léxico ali, mas nos Nem fatos... Sérgio Moro consegue escrever uma biografia imparcial de Lula. Nem Sérgio Moro. Algum afeto vai ter. E afetos são afetos, né? E o livro, ele começa, já tem o segundo volume, e o primeiro volume ele começa com a prisão do Lula, horas antes ou um dia antes da prisão do Lula. E não tem como você sair dessa leitura sem entender, não é você ser arrebatado pela emoção, é sem você entender que Lula da Silva é o maior brasileiro da história. Da história, eu tô ficando ousada aqui, porque o Pix foi gordo, porque é para bancar o Rio de Janeiro. Lula da Silva é o maior brasileiro da história. Lula da Silva formou pessoas que provavelmente não teriam chegado à vida adulta se não fosse Lula da Silva. O Brasil deixou de ser o Brasil da capa da Veja, com criança comendo palma, com grandes migrações do Nordeste para o Sudeste, por causa de Lula da Silva, que foi um migrante. O Lula se apegar, e até hoje a gente vê que o Lula se emociona quando ele fala que as pessoas têm que comer e que as pessoas têm que estudar, mostra que, eu queria um presidente mais à esquerda que o Lula, o presidente à esquerda que a gente tem é o Lula. E, infelizmente, vivemos uma história em que querer que as pessoas comam e tenham acesso à educação é ser de esquerda. Já falei aqui, a história ela não anda para frente nem para trás, a história vai em espiral. E às vezes, quando você está nessa espiral, você olha para frente e você vê o passado, e é assim que funciona uma espiral. Não é assim que funciona também o que é o Inferno de Dante, e quem conhece. E aí a gente fica às vezes achando que, eu queria um pouquinho mais para frente, eu queria um pouco... A gente está muito na frente. Só que é tudo muito fodido. Não depende só de nós. A gente pensa em política, e aqui a gente fala em política nacional, mas a política nacional ela não é dissociada da política internacional. Não é, sabe? Um dos infelizes não errou quando falou o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Quando Lula foi eleito, Obama tinha sido eleito. E aí a gente teve a onda rosa na América Latina. E eu não estou falando que uma coisa é responsável pela outra, eu estou falando que as coisas funcionam juntas, porque é assim que a história funciona. E agora a gente está vivendo um momento mais desafiador, porque a gente não tem essa ancoragem da política internacional. O cenário internacional é uma luta contra a extrema-direita e não mais uma vitória da centro-esquerda, como foi no início dos anos 2000. Não é mais uma entrada na ditadura, como foi anos 60, 50, em vários lugares no mundo, inclusive aqui, e não é uma saída das ditaduras, como foi, né, até os anos 80, 90. Então, assim, não é coincidência que essas coisas aconteçam mais ou menos juntas. Então, a gente está num momento agora de repuxo, porque a gente está numa luta contra a extrema-direita. Então, eu querer que agora o Che Guevara, o Fidel, sei lá quem vocês querem aí, o Sankara, venha nos salvar, não vem. A gente tem um presidente que a gente construiu, e que o Lula foi construído. Eu falar que era construir um presidente mais à esquerda, eu não posso esquecer que o Lula foi uma figura que se construiu. O Lula não foi eleito de graça. Eu cresci numa família que votava no Lula desde a primeira vez e não tinha visto o Lula ganhar. E nós somos a geração que sempre votou no PT e o PT ganhou. Veja, por isso pra gente foi tão amarga a vitória do Jair. Porque pra gente era certo. Até a vitória do Jair, eu nunca tinha votado num candidato que não tenha ganhado. Eu me senti lesada. Então, agora a gente tem essa chance de... E não é só pelo Lula, também pelo Lula. Que o Lula merece. Merece, historicamente falando. Mas o Brasil merece que tudo que a gente construiu
até os governos do PT, e que o governo do Jair destruiu muita coisa, mas o Lula conseguiu fazer brotar algumas raízes que ficaram ali, que isso não seja destruída pelo mini-mim do Jair Bolsonaro, pelo filho do Jair com o Queiroz, pelo amor de Deus. Então, fortaleçam essa luta que o Rodrigo falou, retomando. Mas eu já vou votar, eu não vou pregar para convertido. Fortaleça o coro dos contentes. Vamos parar de fortalecer, ou engrossar o coro dos descontentes. E vou repetir aqui o que Vitor gosta que eu repita, que a nossa ideologia é a esperança. Mas eu já vou votar. Fale que você vai votar. Quem tem que ter vergonha de falar em quem vai votar não é a gente. Quem tem que amplificar as propostas, a figura do Lula, a importância de Lula, a importância dos senadores que a gente tem que eleger, dos deputados, somos nós. Política se faz nessa hora. Política não é eu esperar você compostar um vídeo e eu compartilhar. É eu amplificar a partir daí. Porque senão a gente é cooptado por momentos bobos na política, como penso logo voto em Ciro, e aí depois está botando o rabinho entre as pernas e tudo fingindo que não votaram no Ciro Gomes, aí que eu conheço cada um de vocês. Vamos nos blindar de cair nessas bobeiras históricas e construir uma história consistente para o nosso país, para a gente não ficar a cada 4 anos nessa assim de que, de novo, porque agora o Brasil vai ter que descer das costas do Lula, e a gente tem que estar preparado para engrossar esse coro dos contentes, e não de ficar assim, agora não tem o Lula, o que eu faço? Você vai votar num grampeador se o Lula deixar esse grampeador aí, é isso que você vai fazer. Eu sei que o tempo estourou, Vitor, mas só um outro aspecto sobre esse bloco, né, para além do Pix que caiu, né, que todos já comentamos aqui, é comentar que eu acho simbólico que na última eleição do Lula, né, presidencial, pelo menos a gente sabe assim, o tempo existe, né, o tempo é um conceito, a idade é um outro conceito que existe, mas é muito emblemático que uma das pessoas do outro lado seja o Ronaldo Caiado, da UDR, né, da União Democrática Ruralista. Você jovem que não teve história, procura que caralho foi isso, década de 80, porque são duas figuras que amarram aquilo que a gente vem falando muito ao longo desse ano, que desde a Constituinte as lideranças políticas no Brasil são as mesmas, que a geração Boomer é a geração que ficou mais tempo no poder no mundo inteiro, né? Então é uma série de questões que definem assim a virada do século, não só, acho que são as expressões brasileiras disso, mas não só no Brasil, no mundo, né? Então você ter aí o nosso mago do nosso tarô, né, que é o Kassab, vindo de vice, algo que a gente mesmo não imaginaria um dia desse, né? A gente sabe que isso é para cravar apoio no segundo turno, para ter direito ao mandato, para um ministério aqui, acolá, etc e tal. A gente sabe como que funciona o jogo, mas é muito emblemático, porque o Caiado é uma pessoa que tenta derrubar tudo que o Lula representa desde que ele nasceu, né? A pessoa que representa legitimamente, eleito pelos seus pares, um representante da elite ruralista do Brasil, da elite que faz questão que o povo passe fome, da elite que faz questão de exportar tudo o que puder ser exportado para que o nosso povo passe fome. E vai ser, assim, maravilhoso por toda a trajetória que Rodrigo e Ana, que Thaís falaram, ver o Lula eleito, mas tem um gostinho de vingança, de classe, ver Lula ganhar em cima de Ronaldo Caiado. Porque Bolsonaro apareceu um dia desse, aumenta a capita, é um poste. Ele não quer dizer nada em si, né? Bolsonaro em si tentaram me pregar, o bolsonarismo nunca foi uma ideologia, nunca será, é um poste. É um poste usado por pessoas como Ronaldo Caiado. É um poste usado por pessoas como Gilberto Kassab. É um poste usado por pessoas como Daniel Gorcaro e todas as outras corjas de bandidos que tá indo cada um por um pra cadeia, se Deus quiser, irão todos. Tem o roteirista do Brasil sempre, né, de parabéns, mas tem um quê de épico, assim, né? A gente começou falando da jornada do herói, mas vê que na mesma década de 80 tava o Lula em cima de um palanque e o Caiado em cima de outro, falando para públicos totalmente diferentes e defendendo 2 projetos de Brasil completamente diferentes. E que o Lula é tão foda que ele conseguiu realizar o sonho dos dois. Porque o Brasil do latifúndio, o Brasil do agro, que era o que o Ronaldo Caiado queria, existe. Em parte construído também por Lula, porque a gente viveu os governos, né? Mas não foi isso que passou, não foi isso que ficou e não é isso que ficará. O que vai ficar na história desses dois, na década de 80, desses 2 jovens que gostavam de política, que foram para cima de um palanque defender o seu ponto de vista, o nome que vai entrar na história é daquele que defendeu o povo, é daquele que tirou o povo que um queria afundar, que tirou esse povo da miséria, que tirou esse povo da fome, que tirou da fila do osso, que tirou do trabalho escravo nas fazendas dos pais e dos avós do outro. Isso é poético, assim, é lindo. Esse
Excelente, cara. E eu fico imaginando a galera que parou de ouvir o Midcast, né, um tempo atrás, porque a gente falava mal do PT, que a gente, não apoiava o governo Lula. Olha aí, ó, Pix caiu, tamo aqui, ó, falando bem do Lula, falando de forma poética dessa vindoura reeleição de Luiz Inácio. Então é isso, fechamos aqui esse nosso primeiro bloco. É bom que ninguém citou o Zema, né, porque, é irrelevante realmente. Né? Tem um outro candidato. Me drogar. Tem outro candidato também que foi confirmado em convenção partidária, mas que a gente não vai citar aqui. E é isso, cara. Agora, como eu falei lá no início do bloco, é modo eleição até outubro, gente. Então, todo episódio aqui a gente vai comentar alguma coisa de eleição, porque não tem outra forma de se agir, né, até outubro, como muito bem os meus amigos aqui falaram aqui, e até porque vai ter a convenção aí já do PT confirmar o nome do Lula no próximo final de semana, que com certeza vai ser pauta aqui na próxima semana também. E só deixando claro, tá, gente? Não caiu o Pix nenhum do governo aqui não, tá? É só, assim, vai que algum desavisado tá escutando, tá assistindo aqui, é só uma piada, né? É só uma brincadeira, uma forma jocosa. Não, eu vou te dizer que, não, gente, que isso, piada. Caiu o Pix do PT, mas, gente, o Pix do PT era de R$13, porque é um Pix simbólico, então, assim, com o Pix de R$13 a gente não consegue manter um podcast semanal comentando os principais fatos da política nacional, Victor Souza. A gente precisa do apoio de quem nos escuta. Então, você que está nos ouvindo, você pode ir em apoia.se/midcast para fazer a sua contribuição a partir de R$5. Você já nos ajuda a manter aqui os episódios semanais sobre política. A partir de R$20, você tem o seu nome lido no final do episódio e você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se. E a partir de R$50, você recebe um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações ao vivo. Hoje está aberto para quem quiser assistir, mas normalmente a gente grava às quintas-feiras, e quem recebe o link é só quem apoia a partir de R$50 no apoia.se/midcast. Então, se você está gostando dessa transmissão e você tem condição de fazer esse apoio, vai lá, se cadastra e nos ajuda a manter aqui o nosso trabalho. Não dá para você se comprometer todo mês com essa quantia, você pode participar da nossa campanha do Pix recorrente na chave podcastmedia@gmail.com com qualquer valor, 2, 3, 13 mil reais, o que tocar o seu bolso e o seu coração. A cada R$500 que a gente recebe no Pix podcastmedia@gmail.com, a gente garante um episódio extra no mês seguinte, o primeiro sempre com pauta livre, a gente conversa sobre os mais diversos assuntos, e se bater uma segunda meta de R$500, a gente lança um segundo episódio extra, que pode ser um game show, pode ser um reacting, pode ser as maiores loucuras que você imaginar. Dá uma volta aí pelo feed que você vai ver o que a gente já gravou, e a maioria é sempre divertido e surpreendente. No mês de julho, a gente conseguiu bater a primeira meta, então a gente vai ter um episódio extra no mês de agosto, a não ser que alguém faça uma magia aqui até o final dessa gravação. A gente tem um episódio garantido para o mês de agosto, episódio extra, né? E aí a gente abre a campanha para o mês seguinte. Aqui na descrição do episódio você encontra também o link para nossa lojinha, que você pode adquirir produtos com as estampas do Midcast, com ilustrações de Thaís Kisuki. Também o link para o nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga as pesquisas do Midquest. A gente divulga quando tem corte, quando tem nova gravação, lançamento de episódio, tá tudo lá. E isso também é uma forma de apoiar, acompanhar os nossos canais, seguir a gente nas redes, comentar nos episódios, compartilhar, sugerir para outras pessoas assistirem também. Aqui também tem o link do nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, e a gente tá no Blue Sky, tá no Instagram e tá no TikTok. É isso, Victor Souza? É isso, Rodrigo Hipólito. O Oliose 2011 comentou aqui, ó: Rodrigo merece um prêmio por pegar a bola quicando e chutar pro gol sem gaguejar. O cara é fera. Esse é o padrão aqui do Midcast, Oliose. Então, é geralmente assim que acontece nas gravações. Essa é a magia que acontece aqui. Não tem tanta fake news aqui, tirando a parte lá do Pix. O pessoal também estava comentando aqui que o Lula deu entrevista, né, pro podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, e aí, como ocorreu agora há pouco, a gente não vai ter como repercutir aqui. Eu já vi um corte muito bom aqui dessa entrevista, uma brincadeira que o Lula fez com ele, então qualquer coisa a gente comenta na próxima semana, se realmente tiver algo para repercutir. Provavelmente já deve ter gente reclamando, né, que ele foi dar entrevista, né, para podcast de direita e tudo mais, mas enfim,
nada de novo. Vamos agora para o nosso, então, segundo bloco. E temos um entrevistado, Lula da Silva, no Midcast. Olá, presidente. Até eu me assustei, cara. Será que ele realmente tá chegando aqui? Eu não tô sabendo. Eu pensei que o Diego ia vir imitando Lula, querida. Porra. Olha só, a Fafá Xavier comentou, esse Rodrigo é 3 pontinhos. Rapaz, fiquei curioso aqui, hein? Vamos lá, vamos começar então o nosso segundo bloco, ó. QR Code na tela aqui para quem está acompanhando ao vivo, para quem quiser colaborar aqui com o Midcast na chave podcastmedia@gmail.com. Pois durante o nosso recesso, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, com uma extensa lista de itens isentos, incluindo petróleo, café e carne bovina. Por outro lado, setores como os do etanol, máquinas agrícolas e papel serão afetados. Logo após a confirmação da nova taxa, o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirmou que iniciaria os trâmites para acionar a lei da reciprocidade econômica. Até o momento, porém, o governo ainda não anunciou respostas concretas com base na legislação. A medida estadunidense entrou em vigor no dia 22 de julho. O presidente Lula anunciou a liberação de 18 bilhões e meio em crédito para empresas afetadas pelas tarifas adicionais, também aquelas impactadas pela guerra no Oriente Médio. A medida foi chamada de Brasil Soberano 3. Se já não bastassem os 25%, o regime Trump anunciou também na última quinta-feira, dia 23, a aplicação de uma nova tarifa sobre importações de cerca de 60 parceiros comerciais, incluindo o Brasil. As alíquotas variam entre 10% e 12,5%. Segundo o governo estadunidense, a decisão é resultado de uma investigação conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. A, entre muitas aspas, apuração concluiu que esses países adotam práticas comerciais consideradas desleais por não proibirem nem fiscalizarem adequadamente a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Enquanto isso, o ex-deputado federal caçado Little Banana obteve do regime Trump o chamado Green Card, aquele visto lá de permanência para você ficar naquela porcaria. Uma reportagem publicada no último dia 25 pelo jornal Washington Post afirmou que o governo dos Estados Unidos estava planejando o envio de 2 altos funcionários para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores negou os vistos solicitados pelos 2 integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam viajar a Brasília para reuniões com autoridades eleitorais. Os pedidos de vistos foram apresentados um dia antes de Tari Flávio questionar a segurança das urnas em evento com embaixadores realizado em Brasília. A proximidade entre os 2 episódios reforçou a suspeita do governo brasileiro de que a missão norte-americana buscava interlocução com o Tari Flávio. Já o maluco do Milei, que participou do evento do Tari Flávio, onde fez críticas ao socialismo, chamou o Xandão de lixo careca e Lula de ladrão, resolveu compartilhar nas suas redes sociais uma série de publicações com críticas ao nosso presida. Essas ações geraram uma reação do governo brasileiro, que convocou na tarde do último domingo, dia 26, o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, para transmitir a repulsa do governo brasileiro. Abre aspas aí para o Ministério das Relações Exteriores. Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infamante, existe essa palavra, Ana Raíssa? Infamante. Eu nunca vi, é infame, não? Pois Bem que infamante é deve ser um que causa infâmia. E não Mas será que não é uma mistura de infâmia com inflamante? Não sei, o cara já usou a palavra enfeixe. Então é infamante, que causa infâmia. Então existe, eu acho. Pois é especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com o que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação, em que tem no Brasil o seu principal sócio comercial. O porta-voz da Casa Rosada, Adrian Javier, afirmou na última terça-feira, dia 28, que a troca de ataques entre os governos da Argentina e do Brasil incluiu ofensas dos 2 lados.
Segundo a colunista do UOL, Janaína Figueiredo, o governo Lula já decidiu que o embaixador retornará para a Argentina. Não será de forma imediata, mas também não vai demorar para isso ocorrer. Na última segunda-feira, ao ser questionado por jornalistas sobre a crise com Milei, Lula respondeu: quem é esse cara? Enquanto isso, o governo do Paraguai anunciou nesta quinta-feira, vulgo hoje, que convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial relacionada às declarações de Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. A crise envolve um discurso de Lula feito no dia 24 de julho, ou seja, 6 dias atrás, quando o presidente afirmou que o Brasil gosta de paz, mas que não poderia se esquecer da guerra do Paraguai no século XIX. Abre aspas aí para o que o Lula falou nesse evento. A gente gosta de paz, mas a gente não pode esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai e invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Fecha aspas aí pro Lula. E eu quero saber o que vocês acharam dessa série de tretas diplomáticas envolvendo o Brasilzão da massa. O Milei é desse tipo de moleque de ensino médio que acha que política é só o que acontece na frente da câmera do celular, pro TikTok, pro Reels, pras redes sociais. E eu achei muito adulto da parte do Lula responder com a medida diplomática usada entre adultos, né? É muito, pra gente que não é do métier, isso de mandar chamar o embaixador para prestar contas, né? Pra falar, e aí, que porra é essa que tá acontecendo? Não parece muita coisa, mas é seríssimo, assim, é uma jogada diplomática muito séria, que não faz parte do arcabouço de um imbecil como o Milei. O Milei tem essa postura ridícula, uma postura vexaminosa. Ele chega a ser uma figura mais vergonhosa que é o próprio Jair, sabe? Porque ele tem o Jair, não sei se também, né? A gente também tem muito político ruim e teve muito político ruim ao longo do tempo, mas essa postura molecoide do Milei, ela deixa tudo muito pior. E é muito pior a impressão que ele me passa, pelo menos, de que ele não se importa, sabe, com as consequências do que ele faz pro próprio povo, assim. A gente fala aqui que dinheiro não existe, o dinheiro na Argentina hoje literalmente não existe. O dinheiro da Argentina não vale nada. Vale menos do que o dinheiro do Roblox. Aí. Você imagina essa informação na cabeça de uma mãe de família, que o dinheiro que ela trabalha o mês todo não vale nada. Aquilo ali, a sua condição de vida, ela pode derreter, e aí não importa o quanto você trabalha, não importa o que você tenha construído na sua vida até hoje, não importa quão sólida você acha que é a sua carreira, o dinheiro não vale nada porque seu presidente é um moleque de ensino médio. Então é uma situação muito séria que a Argentina vive, e o presidente simplesmente não liga. O Jair ainda tinha um falso verniz, muito falso e muito pouco, dessa postura de presidente, né? Então, assim, eu sou o presidente, reclamava que não podia sair para comer um cachorro-quente, que não comia em paz, porque o povo não deixava, porque o jornalista não deixava. O Milei, ele não tem nem isso. E eu não tô falando que é uma vantagem do Jair, tá? Não é isso. É só que é um buraco mais fundo. E aí ele vir pra cá, cantar musiquinha de Eu Sou Leão, ridículo. Nossa, que constrangimento. Vestido igual um imbecil, com um outro imbecil do lado fazendo dancinha. Com a tesoura, né? O Tariflado com a tesoura. Tesoura. Nossa, assim, é uma figura asquerosa, medíocre. Trapalhões, assim. Enquanto o país dele tá derretendo e o Lula tomar uma atitude dessa, assim, de, não, eu vou mandar chamar meio que mostra que o Brasil não é quem é de graça, sabe? A relação construída na América Latina, principalmente entre o Brasil e a Argentina, ela não tem que ser jogada na mesa em que o Milei joga Magic, sabe? Com todo respeito a quem joga Magic. Vocês sabem que eu não tenho a mínima ideia do que eu estou falando. Dados com vários lados, que é isso? Então, essa brincadeira com que eles levam, com que a extrema-direita leva a própria catástrofe, a catástrofe que eles trazem, tem que ter umas medidas adultas, assim, sabe? A diplomacia não nasceu ontem. Há regras de convivência e não nasceram. Ele não pode entrar aqui e vir falar o que quiser. Eu acho que ele tinha que ter ficado preso aqui, mas o Vitor usou um ótimo argumento que isso significaria que a gente tinha que gastar dinheiro com esse infeliz e era melhor mandar ele pra lá e buscar o
o embaixador, que eu também concordo. Então tem que ter, sabe, essas medidas que dão um certo freio civilizatório para essa postura de moleque da extrema-direita no mundo inteiro. Essa postura, como se todo mundo fosse o Paulo Figueiredo cheirando a xixi, porque o Milei cheira a mijo. Não, por favor, vocês agora vão ficar com essa imagem, que é a imagem que eu sempre tive do Milei. Este homem... Carambana, realmente... Tem. E remédio. Pelo menos não é mais de cachorro. Talvez seja. Talvez seja, vai saber, né? Vai que ele nunca lavou essa roupa. E os clones tem os clones, puta que pariu. Tá vendo? Cara, o cara vive a vida inteira no dia do cabelo maluco. Não, e assim, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele só fala gritando. Ele não fala, em nenhum momento ele fala em um volume normal. Ele com certeza é o tipo de pessoa que só escreve em caps lock. Eu visualizei, assim, deve ser insuportável. Certeza. Ele ter seu WhatsApp deve ser um inferno. Deve. Bom, eu já queimei o meu comentário sobre isso, né? Que Flávio já é um ridículo e ele consegue ficar ainda mais ridículo tentando imitar o ridículo do Milei. Realmente é surpreendente. E eu achei muito curioso a acusação que o governo dos Estados Unidos faz de que as tarifas são porque o Brasil ele não proíbe nem fiscaliza os casos de trabalho escravo, né? Trabalho análogo à escravidão. Que eu acho, sim, que sempre dá para ser melhor fiscalizado, mas não dá para dizer que não existe fiscalização, né? A gente tem aí a lista do trabalho escravo, inclusive são empresas que são proibidas em firmar contratos com governos. E assim, eu gostaria muito de saber quais são as políticas dos Estados Unidos para esse tipo de situação. Será que são melhores do que as nossas? Um país que nunca aboliu a escravidão. Pois é, né? Não, e é louco, assim, que é sempre bom lembrar que aquele escândalo de espionagem pra cima da Dilma foi no governo, quem tava era o Obama, né? Vale lembrar, então os Estados Unidos nunca foram nosso amigo, apesar de o Lula ter tido uma festa de aniversário na Casa Branca, dada pelo George W. Bush. Quem nunca chamou um inimigo pro aniversário? Não, mas é que o Lula todo mundo quer estar perto dele, rapaz. Mas o Bananinha, pra o neto do general, essa galera que fica articulando isso, é muito louco pensar que pra eles parece que é um jogo, sabe? Você não consegue pensar nas consequências reais de submeter o seu país inteiro ao jugo de uma potência colonial filha da puta, assim. Você vão se os anéis ficam os dedos, eles dão o braço pra manter um anel, assim, sabe? É de uma responsabilidade absoluta. E ainda mais com esse governo que tá nos Estados Unidos não tem tendência de melhorar, porque os democratas não conseguem criar um quadro. O Trump já falou que vai concorrer de novo, apesar de ser ilegal, mas como aquilo não é um país, né? São 10 empresas embaixo de um casaco, nada nos garante que ele não vai concorrer, ele não vai ser eleito de novo e Lula ter que lidar por mais 4 anos com esse filho da puta, querendo ao tempo todo nos diminuir, nos subjugar, né, e tal. Então é muito triste ver gente que foi eleito deputado e tal, é muito maluco, a gente sabe quem são as pessoas, mas quando a gente para pensar por 5 segundos com sobriedade, é muito maluco você ver as pessoas que foram e se possível fosse serem candidatos, seriam reeleitas, fazer questão de entregar o seu país de bandeja, porque sim, porque eu quero estar certo, porque eu quero que o meu pai vá roubar gasolina lá. É muito doido isso. Só acrescentar uma coisa que eu não comentei aqui na introdução, que além disso tudo, ainda teve o consulado dos Estados Unidos em São Paulo, né, fazendo encontros com influenciadores bolsonaristas, né? Vai saber lá por quê, mas enfim, fica aqui o registro. Inclusive, eu acho que essa é uma das notícias mais preocupantes que eu vi, porque, enfim, a gente sabe como os influenciadores têm a capacidade de disseminar informações, né, dependendo dos influenciadores, principalmente esses de direita. É algo que realmente é de se prestar atenção. Eu vou começar meu comentário com uma pequena nota de rodapé, assim, porque se não me falha a memória, o ataque do Paraguai ao Riachuelo foi uma reação a uma agressão militar do Brasil em 1864. Então, puxar a guerra do Paraguai não costuma ser uma boa, mas, enfim, fica isso na nota de rodapé. Tem uma coisa com essa presença do Milei, assim, que não foi publicizado, mas acho que vale a pena a gente considerar. Eu não duvidaria que a campanha do Flávio Bolsonaro ainda tenta
uma presença do Bukele ou do Cast. Mas não conseguiu. Então, por enquanto, eles não conseguiram. Talvez possa acontecer ainda, mas eu imagino que eles tentaram, para esse pontapé inicial da campanha, ter lideranças de extrema-direita das Américas mais representativas do que o Milei. E o Milei estava disponível até porque o governo dele está soterrado em escândalos de corrupção. Para quem acompanhou por alto, pouca gente, imagino, durante essas últimas semanas aí, porque tinha um evento famoso acontecendo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, então o pessoal ficou meio desligado do que acontecia em política. Mas no dia anterior, ou no mesmo dia do jogo da Argentina, era o dia em que o governo Milei tomava alguma decisão estúpida para a população, ou que surgia alguma notícia escandalosa, para isso não chamar tanta atenção. Mas mesmo assim não funciona tão bem. O governo dele está soterrado em escândalos de corrupção e a gente já sabe qual é a situação social e econômica da Argentina nesse momento. Então ele é quem ia estar com a maior boa vontade do mundo para poder não estar presente no país dele e vir arranjar uma outra pauta, atiçar alguma coisa aqui no Brasil, né? E mesmo assim, ainda essa foi a notícia talvez que mais repercutiu desse início de campanha do Flávio Bolsonaro. O que demonstra uma fraqueza enorme, se isso aí foi o que mais repercutiu, e não repercutiu em cima da participação dele propriamente dita no palanque do Flávio Bolsonaro, repercutiu o que ele disse com relação ao Lula. Então o Milei veio para cá para ajudar na campanha do Flávio Bolsonaro e como resultado ele fez campanha pro Lula. É win-win, assim, porque a reação do Lula de, nossa, o que eu mais prezo na vida é conselho de mendigo, pra mim foi perfeito, assim, não tinha uma outra resposta para se dar. Você tem um staff do governo que vai poder reagir a isso, vai dar declarações mais rebuscadas, vai falar às vezes um pouco mais de seriedade, mas não precisa envolver o Lula, essa postura de, olha, existe uma discrepância aqui nessa balança, não tem porquê Luiz Inácio Lula da Silva, ele se prestar a vir a público ou ele encarar uma pessoa que está num patamar muito inferior, em todos os aspectos, assim. Então não havia motivo. Mas também não é como se a gente estivesse nos melhor cenário, assim. A gente está nesse momento numa situação, na América do Sul principalmente, mas vamos englobar aí todas as Américas, em que a direita e a extrema-direita têm ganhado as últimas eleições. Então é isso que a gente vê acontecer. Muito provavelmente com uma vitória do Lula, o Brasil vai ser o único país aqui da América do Sul que tenha uma presidência que está mais para uma social-democracia, uma centro-esquerda ou algo assim. E o resto está muito perdido. Mesmo alguém comentou aqui no chat, né, como que eles olharam para o Milei lá e falaram, esse cara é que vai nos salvar. Eu não sei se atualmente, em 2026, depois de Cristo, se cabe muito a gente tentar encontrar esse tipo de resposta, porque praticamente todas as lideranças de extrema-direita que elas foram eleitas através do mundo, elas são esses sujeitos de peruca maluca. Eles são esses sujeitos que eles são bizarros, eles estão lá conversando com um cachorro, usando fralda e querendo obrigar as pessoas a entregar o Nobel da Paz fazendo guerra. E encontrar talvez essa resposta, falar como que as pessoas conseguiram observar aquele sujeito e falar ele que vai nos salvar. Em 2018 a gente elegeu Bolsonaro aqui e ainda vai ser muito difícil pra gente entender como que tá a psique dessas pessoas que olharam para aquele sujeito e falaram, é nele que eu vou, assim. Então não sei, vamos deixar essa pergunta de lado, a gente não vai conseguir chegar a essa resposta. Mas o fato é que a gente tem políticos de extrema-direita se elegendo, a gente tem governos que estavam à esquerda e que perderam as últimas eleições. O Chile como um exemplo explícito pra gente aqui, né? Como uma outra potência econômica da América do Sul, e isso aconteceu. Então talvez não seja o cenário que a gente vai enfrentar agora com essa eleição com o Lula, mas é algo que a gente precisa ficar atento, porque algo inadequado aconteceu na publicização das realizações dos governos de esquerda, ou no comportamento, ou numa relação com a imprensa, ou numa relação com a comunicação atual, para que isso voltasse a acontecer, para que esse ciclo ele se repetisse de modo tão rápido, porque não é como se a gente tivesse passado por 2, 3 governos de centro-esquerda e depois a extrema-direita voltasse, não. Foi algo quase imediato. Então, talvez signifique que a gente vive numa condição, numa conjuntura de comunicação política em que não funciona mais a gente ter uma perspectiva de médio e longo prazo e acreditar que vai haver estabilidade. Essa estabilidade não haverá. E aí, nessa situação extremamente instável, em que a gente não consegue acompanhar as mudanças estéticas mesmo na comunicação, que elas são muito velozes, e a gente ficar tentando forçar
uma estabilidade, talvez isso não funcione, talvez a gente devesse abraçar um pouco essa instabilidade e tentar lidar com ela, e que uma próxima campanha de esquerda aqui, ela consiga fazer isso, porque aparentemente os outros países da América do Sul isso não foi possível. E aí isso também explica um pouco do que a gente vê nessa campanha, o que a gente vê na aposta da extrema-direita, que felizmente pra gente parece estar perdendo aqui no Brasil, mas essas apostas elas também são recorrentes. Então você vê aquele mesmo tipo de palanque, você vê aquele mesmo tipo de postura, você vê esse mesmo tipo de reação a uma política internacional das grandes potências que tenta fazer um jogo de medo. E é o que a campanha do Flávio Bolsonaro continua a fazer com relação aos Estados Unidos. Funcionou em outros países, não está funcionando aqui. Está funcionando porque o Brasil é uma grande potência cultural, é uma grande potência econômica, ele é um grande representante global. Então é claro que isso é mais fácil de funcionar quando você lida com a Argentina, um país eternamente em crise econômica, um país que já estava numa situação muito difícil antes. É claro que isso pode funcionar no Chile, que mesmo não estando numa situação econômica tão complicada, você tem um outro histórico, né? E você tem um país que está num rebuliço social muito intenso, notadamente desde 2019, mas antes, com muita insistência, isso está ali, né? Você consegue perceber. Então, as posturas que esses candidatos e essas lideranças tomam com relação às grandes potências, elas vão dizer muito. O que está funcionando bem pra gente é que, de um lado, a gente tem quem entende que o Brasil é uma grande potência, e do outro, quem não entende que o Brasil é uma grande potência, que imagina que o Brasil ele só tem a ganhar continuando subserviente. E ainda, por que esse discurso não funciona? Porque desse outro lado, você supõe que ou o Brasil está subserviente aos Estados Unidos ou ele está subserviente à China, quando uma comunicação muito mais positiva é você passar que o Brasil ele está no mesmo patamar que os Estados Unidos e a China. E isso tem que ser mantido. Isso tem mantido. A gente não está ali para ser lacaio dos Estados Unidos, nem ser lacaio da China. Eu acredito, inclusive, que essa nova onda de tarifas, por exemplo, é claro que a gente tenta repercutir isso aqui pelo lado do Brasil, mas retorna um comentário que a gente fez na época do primeiro tarifaço. Não é uma exclusividade nossa. O Brasil ele recebeu uma nova porcentagem de tarifa, assim como diversas outras potências, diversos outros países, e por desculpas muito similares. Então isso não foi especial pra gente. Não é como se o governo Trump, se os Estados Unidos tivessem nesse ponto em específico atacando a política interna brasileira. Não é como se eles tivessem feito uma reunião e opa, vamos lá destruir a eleição do Lula e vamos colocar essa tarifa agora. Não, não é isso. Isso tem mais relação com as decisões dos Estados Unidos para sua política interna e como que eles vão tentar fazer a sua imagem internamente, como um país que está fazendo frente, está tomando a liderança mundialmente para manter o seu império, do que essa grande preocupação aqui com a nossa eleição, embora ela exista. Mas ela existe regionalmente, da política estadunidense tentar se firmar como grande patrão das Américas. E em alguns casos eles conseguem, em outros casos eles não conseguem. Então a relação do Brasil com os Estados Unidos, ela tem se construído nesse último governo Lula, principalmente, como uma resistência. O Brasil ele continua a resistir como grande potência e uma insistência ali dos Estados Unidos em tentar colocar o Brasil no mesmo patamar desses outros países que têm a perder ao fazer frente, né? Mas a gente ainda está muito bem nesse aspecto. Então, não acredito que haja tanto receio com relação a essas tarifas. Nesse sentido, a gente conseguiu lidar bem no ano passado, com tarifas que elas eram muito mais proeminentes, elas afetavam muito mais diretamente as nossas exportações. Agora isso veio de uma maneira mais sutil, cheio de letrinhas miúdas, é muito produto que não entra nessa conta das tarifas, e também com uma possibilidade de renegociação muito mais evidente também, assim. Então isso para mim já mostrou que os Estados Unidos eles deram 3 passos para trás, que o Trump não chegou ali com seu cartaz e falou, tá aqui 100% de tarifa em todo mundo. Não, ele não veio a público dar essa declaração, sabe? Isso saiu, tá aqui esses 12%, 25%, mas tem esses 1.500 produtos que estão fora. Aí tem essas outras motivações aqui também. Então começa a ficar complexo o suficiente para as pessoas elas não se importarem tanto ou elas não sentirem tanto impacto de imediato. Quando o Era falou, toma 120% de tarifa, o impacto é imediato. Agora, toma 25% com todos esses itens aqui de fora e mais essas notas de rodapé? Ah, então aí você já fica, cara, a gente conversa depois, tá? Vai me falando aí, me manda a nota depois de quanto é que tá isso aí, a gente subdivide, a gente vê. Depois a gente acerta. Tá
tá nesse sentido. E eu acho também uma postura muito boa do Brasil nesse sentido. A gente vai negociar e depois a gente acerta. Uma última pesquisa que saiu disse que mais de 75% da população acha que a gente tem que negociar. E isso é muito diferente do ano passado, quando uma porcentagem boa da população ela tinha dito, não, a gente não pode se confrontar. Antes as pesquisas eram se a gente ia confrontar os Estados Unidos e agora é se a gente vai negociar. Muda completamente, porque se a população está dizendo que a gente vai negociar e se a pergunta é essa, o pressuposto é que o Brasil está em uma posição de igualdade. E só para finalizar aqui, porque a gente não falou sobre as falas do Milei, né? Que ele reclamou de não poder visitar Bolsonaro durante a vinda dele aqui. Então, assim, só para explicar para o nosso ouvinte Milei que é assim que funciona uma prisão. Vai ver que ele achou que porque o Bolsonaro estava em casa, ele estava lá de férias, né? Sei lá, alguma coisa assim. De bobeira. Excelente. Então, fechamos aqui mais um bloco do Midcast. Queria agradecer aqui o Pix da Marina, da Priscila e da Simone, que fortaleceram aqui o Midcast durante esta gravação, que ainda tem mais coisa. Por quê? Vamos agora para o nosso pequeno segundo bloco de leitura de títulos. Então vamos lá, puxar a vinheta aqui de novo. Antes de começar, só uma observação para a galera que por acaso está acompanhando ao vivo e não tem esse costume, né? Esse relógio que fica na tela o tempo inteiro é a minha tentativa de controlar a bancada, não ultrapassar o tempo que a gente combina aqui. Só para vocês entenderem por que fica esse relógio na tela aqui. É sempre assim, tá? Então, só para não achar que é coisa exclusiva de hoje aqui. E para vocês entenderem também que nem sempre funciona. Eu diria que nunca funciona, mas a gente tenta. É uma sugestão. Ora, mas nunca também é injustiça da sua parte. É verdade, é verdade. Coisa de patrão. Tá bom, 99% das vezes. Bom, vamos lá então. Não, peraí, deixa eu tacar aqui. Porque às vezes não só funciona. Vamos lá. Às vezes não só funciona, como sobra tempo de um bloco. Aí tá ali sobrando 7 minutos de um bloco. E o nosso patrão, host, apresentador, em vez de falar, nossa, sobrou aqui 9 minutos, vamos passar pro próximo bloco e acrescentar esses 9 minutos. Não, ele pergunta pra gente, ninguém tem mais nada pra falar, não? E ele continua a insistir até a gente gastar aqueles 9 minutos daquele bloco. Pra depois cobrar a gente no bloco seguinte. Calúnia, jamais fiz isso aqui. Bom, vamos lá então aqui pro segundo leitura de títulos. Governo prorroga adesão ao Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto. Muito bem, espero que divulguem, né? O povo saber. Porque o governo faz as coisas e o povo não fica sabendo. Rodrigo! Eu tava esperando pra ver se alguém ia comentar mais alguma coisa. Sei lá, a gente vai precisar fazer um jingle pro Desenrola, gente. Alguém resgata aí uma música bem chiclete dos anos 90 e vamos fazer um jingle do Desenrola, né? Com uma animaçãozinha bonita e tal, porque aí de repente funciona. Tem uma música da Xuxa, né? Aquela rebola a bola, você diz que tá na bola. Pronto, pode ser essa. Tem o também, Desenrola, bate e joga de ladinho, não tem? Que é recente, né? É verdade. Mas vamos parar de falar de coisa boa. Vamos falar de coisa ruim. Escritório de Flávio Bolsonaro foi contratado por empresa ligada à consultoria que recebeu repasses do Master, mostram documentos. Muito conectivo, né? É muita palavra ligando, assim. Muita distância. Muita ligação. Eu não entendi o que eu li. Eu vou esperar vocês me explicarem. Não, é exatamente isso aí que você leu. É isso. Tem alguém ligado ao Master que teria contratado a empresa. Tem alguém ligado a alguém ligado. A consultoria. Que aí depois o Tariflávio negou, falou que eles cancelaram o contrato. Assim, o contrato existiu, mas depois ele disse que cancelou o contrato, né? Seria que desculpa vagabunda também, né? Pois é, seria o contrato acho que de 1 milhão, né? Seriam 2 notas fiscais limite para Copenhague. Tive um contrato. Me poupa. Por falar em contrato cancelado, VTube e Eliezer encerram reality com empregados e pagarão 350 mil por dano moral. Não pagarão para os empregados, infelizmente, né? Uai, vai pagar para quem? Para um fundo.
da Justiça do Trabalho, alguma coisa assim desse tipo. Não me lembro exatamente, não. Mas os empregados ainda podem processar individualmente depois para receber. Não sei, mas enfim, cara, tiveram essa história, que fazer Pra quem não sabe do que se trata, eles tentaram fazer um reality show com os seus empregados domésticos. Meu Pessoas Deus! que trabalham na casa deles. 11 funcionários, eram 11 funcionários da residência. E aí eles tinham que fazer atividades dentro da casa, e aí quem chegasse, assim, não sei qual era se tinha uma pontuação ou algo do tipo, mas o ganhador no final ia receber 20 mil. Essa era a ideia. Olha, vocês sabem a repulsa que eu tenho à influência. Repulsa. E essa repulsa, me desculpa quem doer, ela respinga muito em quem apoia, segue, dá like, acha engraçado. Esse tipo de coisa é alimentado pelo seu like, pelo seu seguir, pelo seu compartilhamento. Não tem essa de, eu não sou ninguém. Essa máquina é impulsionada literalmente por isso, assim. É absurdo que isso seja uma questão. E é uma questão, porque se fizeram é porque tinham condições de ter 11 fucking empregados para eles fazerem de palhaço. E eu quero protestar aqui uma postagem que eu vi no TikTok que dizia, era uma conta de arquitetura, dizia assim, 10 coisas horríveis na casa da VTube e nenhuma delas era o Eliezer. Por falar nisso, até o Eliezer, ele tentou jogar uma cortina de fumaça em cima do caso, né, e veio a público dizer que o casamento dele estava complicado porque ele estava com vício em pornografia. Ai, caraca, do nada ele mandou... Meu Deus, gente, realmente, cara. Pornográfica é a atitude dele aí com essa palhaçada desse reality. Genial Quest, 2 pontos. Raquel Lira cresce e vai a 45% no segundo turno em Pernambuco contra 39% de João Campos. Eu confesso que me pegou desprevenida. Eu via a Raquel Lira pensando que ela estava derretendo. João Campos era a menina dos olhos de ouro de Pernambuco. Espero que isso se reverta pelo bem do povo pernambucano. Mas é o que aconteceu com a gente tirou de modo brega funk, né? E aí o Campos, ele saiu de cena, porque se a gente continuasse tendo grandes hits do brega funk, ele continuaria com seu carisma, fazendo aquela jocosa sarrada no ar, no palco, e todo mundo ia falar, nossa, esse é o meu candidato, olha que swag que ele tem. E mais pesquisa Quest, Eduardo Paes lidera em todos os cenários, Vitor Souza, na disputa para o governo do Rio de Janeiro. Vocês não vão se livrar de Dudu. Como bem comentou na Raíssa no grupo sobre essa notícia, né? Podia ser pior, o famoso podia ser pior. Assim, eu conheço, assim, uns 20 estados que dariam um braço, uma mão e uma perna para ter um Eduardo Paes para votar nessa eleição. Sim, sim. Não. E você conhece quantos estados? Com certeza. E o Distrito Federal? Os outros, porque esses 20 dariam uma mão e uma perna, os outros 6 dariam mais. Os outros 7, aliás. Não, são 20 estados e o Distrito Federal. Assim, queira ou não, é um candidato a governador que aparentemente gosta do estado dele, o que é uma coisa raríssima no Brasil. Raríssima. E tem o apoio do Lula, né? Tem o apoio do Lula. São Paulo, Lula, né? Pois é. Enfim, é isso, gente. E agora o último título. Cleitinho confirma pré-candidatura ao governo de Minas Gerais após pressão do partido. Eu tenho uma dúvida. Ele confirma depois que ele tinha desistido? Não, na verdade, o partido desistiu dele, porque teve a convenção no final de semana. E ele nem se deu o trabalho. Teve a convenção no final de semana, ele nem foi, não participou, aí o partido falou, porra, peraí, né, aqui também não é bagunça, então já que tu não quer participar, não falou se quer ou não, a gente também não quer você, não vai ser o candidato. Só que, tipo, no mesmo dia saiu pesquisa da Quest dizendo que ele tava disparado na frente, aí depois ele chegou... Vai dar um apavoro. Depois ele chegou, acho que foi ontem ou hoje, e falou, não, sou candidato sim, que não tem conversa, inclusive eu tô na frente das pesquisas, não sei o que estão querendo de mim, mas eu sou o candidato. Aí o Republicanos ainda não oficializou, mas fica aí a treta, ele né, tá fazendo o que Flavinho queria fazer, né? Sai fora. Uhum. Pois é, cara, pois é. Enfim. Porque a extrema-direita não gosta de trabalhar, né? Quando se é deputado é um pouco mais fácil de disfarçar. Exatamente. Então é isso, fechamos aqui esse segundo momento leitura de títulos e agora vamos para onde? Para as cartinhas da Xuxa. Falta pouco! Falta pouco
pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? E é nesse clima gostoso de show da Xuxa que eu vou ler a nossa pesquisa MidQuest do episódio 27 da nossa 9ª temporada, Obscenidades, Tari Flávio ataca e nova pesquisa. A gente perguntou qual manchete da semana que vem sobre o Lula não ser pobre. Lula não corta o tubo da pasta de dente? Lula não coloca água no fim do shampoo? Lula abre iogurte e não lambe a tampa? Ou Lula ganhou 6 bacia de latte da Janja? Nós tivemos 13 votos no Instagram, 26 no Telegram, 18 no Spotify e 42 no WhatsApp. Tivemos muitos votos aí nessa... Nação Zapper, mais uma vez representando. Como sempre. Então, no nosso quarto lugar, com apenas 7% dos votos, Lula não corta o tubo da pasta de dente. Eu fiquei muito triste, eu gostava dessa opção. Em terceiro lugar, com 16% dos votos, ficou Lula não coloca água no fim do shampoo. Em segundo lugar, com 31% dos votos, Lula abre o iogurte e não lambe a tampa. E vemos aí uma certa nostalgia do ambiente do Twitter, porque em primeiro lugar, com 45% dos votos, quase metade dos votos, Lula ganhou 6 bacia de latte da Janja. Então vamos aos comentários desse episódio. Ana Myself falou que foi muito oportuna a fala do Rodrigo sobre a perda da memória audiovisual, provocada pelo acelerado processo de extinção das mídias físicas. Trago aqui um exemplo que vivo diariamente. Meu companheiro é um pesquisador do futebol de base. Tem fotos de jogos onde apenas ele estava presente, um material de mais de 20 anos. Ele reúne esse acervo em um drive, mas também em HD externo, por não confiar nos servidores dos armazenamentos em nuvens. Exagerado? Nem um pouco. Nem um pouco. Tem que realmente fazer o backup do backup do backup. Tabata Bowling falou que, ouvindo o episódio, no tópico sobre organização das mulheres de direita, ela achou que faltou a bancada comentar por que diabos elas vão acionar a justiça americana pelos ataques misóginos. Que eu saiba, elas são brasileiras. Quando ataca também, eles deveriam ser julgados pela justiça brasileira. E aí a bancada quer comentar? Eu me lembro mais ou menos do comentário, a gente chegou à conclusão de que nada disso fazia sentido. E a gente ficou na dúvida se existia a organização de mulheres de direita, e aparentemente não, porque foram 2 entrevistadas do PL. Então isso também fazia sentido com... Elas não vão acionar a justiça dos Estados Unidos, porque foram só 2 declarações avulsas, aparentemente. Então se a gente tivesse talvez encontrado qual organização de mulheres de direita é essa, qual o nome, qual é o procedimento, a gente talvez tivesse se lembrado de comentar que isso também não fazia sentido. A Marina Fonseca comentou que adora o giro de notícias e sempre acha curto no episódio normal. Com um novo podcast sobre a Michelle, ficamos sabendo que eles se casaram no regime separação total de bens. Então acho que ela fica com ele até o final, ou até ele arranjar uma mais nova, como ele fez com as esposas anteriores. Aliás, não duvido dele terminar casando com uma enfermeira no fim da vida, que é o que todo velho doente faz. Um x-bolo para todos vocês. Muitos ouvintes comentaram aí a nossa palavrinha especial, que foi x-bolo. Vamos pensando aí qual vai ser a palavrinha especial desse episódio. O Bruno FPT comentou: para quando vocês voltarem. Argentina se preparando para retomar as Malvinas, enquanto a ONU vai dizer que é lance normal. Segue o jogo. E aí tem uma notícia aqui falando que Trump quer Infantino para secretário-geral da ONU. O quê? Que loucura. Enfim, tá nos nossos comentários do Blue Sky. Vejam lá. O Adriano Viana falou que no gancho dessa do PlayStation encerrar a fabricação de mídia física dos jogos, do Kindle, streaming, por aí vai, que sempre se falou que seria o fantasma do comunismo que traria o fim da propriedade privada. Entende-se que aquilo que temos posse. Privada entende-se aquilo que temos posse. E no fim das contas, são as grandes empresas e corporações que estão retirando a posse de livros, músicas, filmes, séries e jogos
jogos, quem diria, hein? Assim como é o banco que toma a sua casa, não é o MTST. Só valendo lembrar que se comprar não é ter, pirataria não é crime. É isso aí. JVit falou que tem vários outros buscadores, e entre os que tentam respeitar a privacidade dos usuários, o mais popular é o DuckDuckGo. DuckDuckGo que também tem navegador que bloqueia rastreadores, então fica aí essa dica. E antes de eu liberar os meus colegas que estão morrendo de sono, eu vou ler só alguns episódios, os comentários do episódio extra. Episódio 28, Farmar Aura, Xuxa e Miss Brasil. A Kátia CTBA26 falou que acha que cometeu um erro terrível, já que acabou de retornar de uma viagem turística ao Espírito Santo. Ela pede perdão ao Rodrigo. O Iori Claudio, que tá aqui na gravação hoje, falou: rapaz, vocês sumiram, podem fazer isso não, que os viciados ficam doidos. Calma que a gente já tá de volta. Vocês podem ouvir os episódios sem pauta para matar um pouquinho a saudade da gente quando a gente fica de férias. O Bruno FPT falou que queria lembrar que nem toda decisão ruim da Xuxa, especialmente as que envolviam dinheiro, eram da Xuxa. Marlene mandava muito mais. Então, interpretar a novinha apaixonada pelo sexagenário do Didi pode não ter sido decisão dela. O Adriano Viana disse que fácil paga uma masterclass de Farmar Aura de forma responsável e funcional com o Diego. E uma masterclass de Poker Face farmando aura com o Rodrigo. A Bruna Pioli falou que estava treinando superiores e escutando e não aguentou nem os pezinhos dela de fisioterapia em Fui assaltada 2 vezes a cavalo. Não deu, larguei os pesos. Se vocês não sabem do que estamos falando, ouçam o episódio. Mas ontem eu fiquei lembrando, assim, eu tava vivendo a minha vida do nada, eu falei, caralho, eu comecei a assaltar a cavalo. Não, é o meme do Diego pegando o ônibus e pensando 2 vezes a cavalo. Mas eu pensei algumas vezes sobre isso também. Caraca, realmente, cara, que grande momento. E não tem nada a ver com a história de cavalo que rolou no Blue Sky essa semana, deixo aqui avisado. É que era um cachorro. Era um cachorro. A Marcela Favarini falou que a pizza da Dom Bosco fica muito ruim quando não come na hora, mas o pastel Viçosa tinha congelado, ela acha. Fica aí a dica. E para finalizar, o Glauber Freitas deu uma sugestão aqui, disse que a Tijuca tem várias opções de bares e é perto do centro e zona sul, tem metrô e Airbnb, deve ser bem mais em conta. Então esses foram os nossos comentários dessa semana. Comentem no YouTube, no Spotify, no Blue Sky e no Instagram para aumentar o nosso engajamento e para a gente ficar feliz também sabendo que vocês nos amam. Perfeito, Thaís. Vamos lá, apoiadores. E hoje nós queremos agradecer especialmente todos os nossos Silvas que mantêm aqui as nossas luzes acesas. Então, um abraço para Sheila Bertolini da Silva, ouvinte misteriosa da Silva, Ana Carolina Ribeiro da Silva, Matheus Brusaca da Silva, Bárbara Aguiar da Silva, Ana Carolina Mitchell da Silva, Carolina Fernandes da Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Ricardo Gialoto da Silva, Edna de Lourdes da Silva, Lia Drummond da Silva, Camila Braz da Silva, André Rezende da Silva, Leonardo Expor da Silva, ouvinte misteriosa 2 da Silva, Eduardo Vasconcelos da Silva, André Benjamin da Silva, Denis Almeida da Silva, Jorge Alfradique da Silva, Guilherme Anselmo da Silva, Elisnei Menezes da Silva, Flávio Schiocket da Silva, Marina Duarte da Silva, Eduardo Leão da Silva, Joana Porto da Silva, Gabriel Pires da Silva, Wagner Gomes da Silva e Rodrigo Rocha da Silva. Muito obrigado. E fica aqui um beijo para os nossos brasileiros e brasileiras, cuja estrela brilha. Laís de Moraes brasileiro, Bruno Teixeira brasileiro, Lelê Riso brasileiro, Maria de Fátima brasileiro, Mariana Zampol brasileiro, Carolina Leão brasileiro, Hugo Albuquerque brasileiro, Cristine Medeiros brasileiro, Pablo Cardoso brasileiro e Rene Barcelos, o brasileiro. E na categoria Ministério do Amor nós temos Tiago Luiz Pereira e o Alan da TI. Que são brasileiros também. Só deixando aqui a observação. Tem enquete essa semana, Diego? Temos, com certeza, né? Então, depois desse grande sucesso que foi o rap do Silva na campanha do Lula, a gente quer saber que outros clássicos do cancioneiro popular brasileiro devem ser resgatados para embalar comícios e banquinhas de bolo e vira-voto Brasil afora.
A primeira opção é Você é Arroz e Eu Sou Feijão, baseado em Fogo e Paixão do Vando, sobre a política de segurança alimentar, que é o trabalho da vida de Lula. A segunda opção é Empregueira, baseado em Saideira do Skank, sobre a geração de empregos e aumento da renda. A terceira opção é Bacharela, baseado em Normalista do Nelson Gonçalves, sobre a expansão das universidades. E a quarta e última opção é Aloba Guará, baseado em Aloba de Alcione, sobre a proteção ao meio ambiente. Caralho, o Dia acabou de dar 4 ideias maravilhosas de paródias. Que saudade que bateu agora. Normalista me pegou demais. Normalista não, Bacharela. Bacharela, Eu gostei muito da Aloba Guará, porque essa música Guará. Das minhas favoritas da vida. É isso, então votem bastante lá no Spotify, no Instagram, no WhatsApp, mas aonde? No Telegram, né? Agradecer sempre aí os nossos queridos ouvintes que comandam aí o canal no Telegram, né? O grupo do Telegram. Tem link aqui na descrição do episódio, caso alguém queira acessar o grupo e ainda não faz parte. Inclusive, tinha ouvinte pedindo o grupo para organizar o rolê do Todo Mundo no Rio. Tem um grupo do Telegram. Pode entrar lá, trocar figurinha, marcar hospedagem, né? Vamos sair, vamos ver qual é. Tem um grupo lá. Podem se conhecer lá, fazer esse bem bolado. Exatamente. Lembrando, 22 de agosto, encontro do Midcast no Rio de Janeiro. Na próxima semana nós vamos divulgar o local, mas já anote aí na agenda, 22 de agosto aqui no Rio de Janeiro, ali no finalzinho da tarde, encontro do Midcast no Rio, com toda a bancada reunida e queremos a participação dos ouvintes lá com a gente também. E antes dos créditos finais, Ana Raíssa, já vou deixar aqui a palavra secreta. A gente cunhou algum nome? Eu já não lembro, nem lembrava que tinha essa questão da palavra, mas... A palavra secreta tá bom. Tá bom, né? A palavra secreta do fim do episódio não pode ser outra que não Silva. Então você comente aí nos comentários só Silva ou da Silva. A senha, vamos chamar de a senha. Isso, pra gente saber quem escutou até o final aqui este episódio. Boa. E lembrando que a desesperança é um sentimento reacionário. Este episódio usou fontes de G1, o Globo, SBT News, ICL Notícias, Poder 360, CBN, Correio Brasiliense, UOL e Folha. E foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Diego Schinello, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. A edição será sempre de Victor Souza. Parece uma ameaça, né? Será sempre de Victor Souza, nunca vai se livrar. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com na nossa brasileiríssima rede social do Banco Central, nosso Pix. É isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo a nossa transmissão. Chegou a bater mais 40 pessoas aqui ao vivo. Nesse momento tem 25 pessoas ainda acompanhando. São 11h55 da noite. muito obrigado mesmo. Um beijo em todos e todas, né? E é isso, bancada maravilhosa. Querem que enrolar mais 5 minutos aqui de pós-créditos para bater meia-noite? Não, né? Tô brincando. Vamos dar tchau aí pra galera e encerrar a transmissão. Olha aí o argumento do Rodrigo sendo provado ao vivo. Ao vivaço. E até a próxima. Valeu, gente. Abraços. Valeu. Falou. Cheiro.